Boa noite, galera. Boa noite, queridos, queridas. Essa noite é especial para a gente por várias razões, né? A primeira de todas, porque vocês estão aqui, nós estamos aqui, estamos todos e todas aqui em segurança e com saúde. Isso é sempre importante ressaltar nessa época de pandemia e etc., né? Mas eu gostaria de dizer também que eu acho que esse evento, a gente, como diria minha mãe, mirou no que viu e acertou no que não viu, né? A gente começou, os quatro, né, as quatro, pesquisamos algumas coisas que têm a ver, em alguma instância, com o momento atual, mas eu acho que na última semana isso ficou mais claro, e então esse evento vem muito a calhar na data que ele acabou sendo, né? E deixa eu abrir minha colinha aqui. Bom, galera, na minha fala, eu acho que o que a gente tem que falar um pouco é que, creio eu, que na mesa de hoje a gente vai tocar um pouco no ponto de como direito e política estão sempre interseccionados, estão sempre juntos, né? E então é importante a gente falar sobre esses assuntos e ver como que isso vai acontecendo, né? E usar a história para entender também o nosso presente, ao menos em algum aspecto. E de minha parte, assim, da minha fala, bom, antes, quer abrir aí, Otávio? E aí depois eu falo a faladinha, os dois pontinhos que eu tenho. São duas coisinhas bem rápidas que eu vou falar. Tá bem, oi para vocês, então. Sejam bem-vindos, bem-vindas para mais uma live nossa aqui. Eu com o Raul, que estamos fazendo uma série de iniciativas aí com professores da casa, né? E sempre recebendo convidados muito especiais. Hoje não é diferente. Então, gente, hoje estamos aqui com a nossa mesa para falar sobre relações entre trabalho e criminalidade, uma relação que nem sempre é muito óbvia, né? A gente vê as pessoas que são do direito do trabalho, as pessoas que são do penal, e parece estranho que haja essa intersecção, né? E acontece que nesse momento que todos nós aqui pesquisamos, essa intersecção é muito clara, e por isso a nossa vontade de falar a respeito dessa questão, como vocês verão, né? Mas, enfim, recadinhos introdutórios são esses. Que bom que vocês estão aqui. De novo, agradecendo a parceria do meu super amigo Raul, mas também a Unemate, né, instituição que nos acolhe, a conversa de sempre, né, instituição pública, gratuita, de qualidade, que disponibiliza esse espaço para a gente, que vai assinar certificado de vocês depois. Por isso que esse é um evento acadêmico e não é um bate-papo informal, porque a gente tem uma universidade que nos permite organizar essas iniciativas e que também tem nos apoiado, né, nesse momento de suspensão aí, tem estado com a gente, dado todo o suporte para a gente, e é isso, falei demais até. Gente, ainda os últimos recadinhos iniciais, então, eu queria agradecer demais a presença da Carol e da Kel, da Caroline Mendes e da Raquel Sirotti, que eu não vou conseguir ao longo da noite chamá-las de outra coisa senão de Carol e Kel, porque somos amigos há muitos anos. A Kel, para quem estava no nosso seminário, ela é uma das grandes responsáveis pela minha entrada na história do direito. Ela que me apresentou o Mark Bloch e Luiz Bricoli, e assim foi. E a Carol é uma parceira de longa data. Eu conheci ela no seletivo do mestrado e lá ficamos amigos. Éramos concorrentes, mas mesmo assim olhamos um para a cara do outro e ficamos amigos, né? E desde lá a gente tem uma parceria que faz o que equipes e parcerias fazem melhor, que é saber jogar em grupo e saber jogar junto, e além disso ela também é uma incrível referência para mim, de pesquisa, de pessoa e de tudo mais. Então, antes de uma brevíssima fala minha do Otávio aí, só alguns pontos que a gente vai trazer, apresentem-se, se apresente Carol, se apresente Kel, para a gente saber como que a gente vai seguindo a nossa noite. Bom, gente, boa noite. Antes de mais nada, eu queria agradecer o Otávio e o Raul pelo convite.
Agradecer por, enfim, já conheci a Carol por Facebook, por redes sociais, mas por ter colocado a gente em contato. Como o Raul já disse, meu nome é Raquel Sirotti, eu sou graduada em Direito pela Universidade Estadual de Maringá, sou mestre em Teoria e História do Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, e atualmente estou finalizando meu doutorado na Alemanha, na Universidade Goethe, em Frankfurt, e eu trabalho como pesquisadora no Instituto Max Planck para a História do Direito Europeu, que fica em Frankfurt também, que é uma instituição de pesquisa que, enfim, tem muitas parcerias com o Brasil, com outros pesquisadores na América Latina, e desde 2016 eu estou aqui desenvolvendo uma pesquisa de doutorado e agora começando uma pesquisa de pós-doutorado, e no doutorado eu estou trabalhando a criminalização de conflitos políticos na Primeira República, que, por diversas razões, tem muito de direito do trabalho, de movimento operário, enfim, vou contar um pouco mais para vocês durante a minha fala, mas, enfim, só para introduzir meu tema de pesquisa e para situar vocês na minha área de conhecimento, que é a história do direito penal, basicamente. Pessoal, eu agora. Então, meu nome é Caroline Mendes, gostaria de agradecer também imensamente aí o convite feito pelo Raul, pelo Otávio, pela oportunidade da gente estar dialogando, né? Não só nós, mas especialmente com a Raquel, que também aí acompanho pelas redes sociais, também é uma referência aí para a gente na pesquisa, né? Dizer que é até um desafio para mim compartilhar uma mesa contigo, né? Ainda mais sobre um tema que envolve criminalidade. A Raquel falou que a pesquisa dela é sobre criminalidade, mais especificamente, e eu já sou mais do outro lado, né? A minha pesquisa, ela se voltou mais para a regulamentação do trabalho. A gente não fala direito do trabalho em si, porque o período que eu pesquisei ainda não era essa nomenclatura, né? A gente ainda tinha uma fase muito seminal, né? Então, pesquisei a regulamentação, o pensamento jurídico, aquilo que a gente tinha aí, né, de momento no pensamento de formação relacionado ao trabalho e à legislação protetiva no geral. Minha graduação foi na UFPR, assim como o mestrado, junto do Raul, e atualmente sou professora da Unicecal em Ponta Grossa e da Unifaciar em Curitiba também. Então, agradeço imensamente a presença aí de todo mundo que está aí nos assistindo, se dispôs aí a ouvir um pouquinho e a debater conosco. Agradeço. Oh, só um detalhe, eu acho que também não é todo mundo que conhece a gente, né? Então é importante a gente se apresentar, eu estava esquecendo. Nossa, cara, porque assim, tem uma parcela significativa de vocês que estão acompanhando a gente, né? Mas tem uma outra parcela significativa que não, tem alunos da Carol aqui, né? E mais uma galera que vem de todas as partes, então é importante a gente se apresentar rapidinho. Meu nome é Otávio, eu sou professor de Direito no campus de Alta Floresta da Unemate, sou bacharel e mestre em Direito pela Federal do Paraná, sou também mestre em História pela Federal do Paraná, é um prazer estar aqui com vocês. Beleza. Então eu vou fazer uma apresentação também rapidinho, eu sou o Raul, gente, Raul Ferreira Belúcio Nogueira, Raul Belúcio, geralmente, sou professor na Unemate também, no campus de Pontes e Lacerda, eu sou bacharel pela Universidade Estadual de Maringá, sou mestre pela Federal do Paraná, eu sou músico também e um péssimo comediante. Péssimo. Vale dizer isso aí. Péssimo. Mas a gente vai fazendo o nosso nome. Bom, galera, eu vou fazer então só duas pontuações extremamente rápidas aqui. A primeira delas é que posso estar errado, mas acho que trombaremos com greve nas duas falas de hoje e também depois no nosso debate. Então, eu queria fazer só uma ressalva historiográfica, que a greve, né, que até nessa época nem sempre era chamada com esse nome, né, era muitas vezes paredismo, etc., mas que a greve, né, a ideia de suspender a prestação de trabalho, no início do século XX, final do XIX, especialmente para esses movimentos que a gente tem aqui no Brasil, que eram de orientação anarquista, ela era muito mais do que a greve. A gente tende a pensar na greve com a ideia sindical, com a ideia das greves dos anos 80, né, do ABC, que foram lendárias e extremamente fortes, e mudaram vários aspectos o rumo das políticas brasileiras, mas aqui, quando a gente fala de greve, a gente está falando também de uma questão pedagógica, de uma experiência de vida que
que o anarquismo em geral vai olhar para a greve dessa forma, como uma oportunidade de colocar os trabalhadores, as trabalhadoras em contato com a autogestão, de mostrar que o trabalhador, a trabalhadora são uma classe em si, né? Algumas greves, por exemplo, a gente teve a divisão, ao invés de ser uma divisão por classe trabalhadora, igual a gente faz hoje, greve dos caminhoneiros, greve dos professores, das professoras, etc., a greve era organizada por bairros, então você tinha dentro da ideia de greve objetivos um pouco diferentes dos que a gente tem hoje. Então, embora a gente vá muitas vezes usar a mesma palavra, etc., a gente pode estar falando de algo que pode parecer a mesma coisa, que seria a ideia do cruzar os braços, né, não trabalhar, algo que, de certa forma, pensando contratualmente, é algo praticamente paradoxal, né, mas que se a gente olha para trás, a gente precisa fazer essa ressalva para lembrar que a greve significaria outra coisa, especialmente para esses movimentos mais vinculados ao anarquismo, como foram muitas dessas greves. E um outro ponto que eu ia falar super rapidamente é que a gente pode falar de uma diferença entre teoria e prática no direito dessa época. Muitas vezes você tinha a greve sendo vista como um direito, mas na prática não tanto. Então a gente teria um distanciamento bastante grande do que seriam as leis repressivas de questão política e etc., e a própria prática. Não necessariamente as greves seriam reprimidas com um direito anti-greve, por exemplo, ou com uma negação do direito de greve. Isso poderia ser feito de outras formas, com outros mecanismos jurídicos ou não. Então a gente acaba tendo uma diferença bem grande de teoria e prática aí, certo? Então, meu pontinho seria só que, ao longo da noite de hoje, a gente lembre essas duas coisas. Que quando a gente fala em greve, a gente pensa em greve nesse período histórico, né, da virada do século, a gente acaba pensando numa palavra com muito mais sentidos, muito mais objetivos dentro desses movimentos sociais, certo? E também que, entre teoria e prática, a gente poderia ter um certo distanciamento. E é isso. Então vamos lá, pessoal, vou compartilhar aqui com vocês que eu preparei uma apresentaçãozinha para a gente poder seguir junto. Eu sou, assim como o Raul, eu sou pisciana, então se eu não tiver alguma coisa que me guie, eu vou longe demais e não falo o que tem que ser falado. Então eu preciso de algo que me ajude a manter o caminho. Vamos lá, aqui que eu vou partilhar com vocês. Então, pessoal, o Raul e o Otávio, eles me chamaram para falar um pouquinho para vocês, né? O tema da mesa é trabalho urbano, criminalidade e direito na Primeira República. Faltou um NA aqui, acabei de ver. Na Primeira República. E aí eu preparei uma fala para vocês, mais especificamente sobre um período que eu estudo mais, que é o início da República, né? Até 1916, que é quando a gente tem um Código Civil Brasileiro, em que a gente vai ter uma consolidação mais sistematizada de leis privadas, e também esse código também ele vai ser importante, um marco temporal importante, porque ele também vai trazer uma nova regulamentação para as leis de locação de serviço, né, para aquilo que posteriormente serviria de substrato para as nossas primeiras legislações trabalhistas, né. E é também um marco também significante, porque depois disso, né, a partir de 1917, como estuda muito bem a Raquel, e ela vai falar provavelmente na fala dela, a gente tem um momento de inflexão, né? Em 1917 temos aí a primeira greve geral do Brasil, a gente tem várias outras experiências de greve antes, né? Inclusive a primeira greve do Brasil, se não me falha a memória, é 1857, de trabalhadores negros, né? Mas é considerado um momento de inflexão. E a minha dúvida sempre foi porque eu geralmente achava trabalhos que debatiam sobre o trabalho livre, né, que é aquilo que eu pesquiso precisamente a partir de 1917, não sabia como é que se davam essas regulamentações do trabalho livre, o pensamento jurídico ou qualquer outra coisa parecida antes disso. Então, aqui, hoje, a gente vai refletir um pouquinho, trazer para vocês um panorama sobre as regulamentações do trabalho livre, né, reflexões sobre criminalidade e a república que não foi. Tá joia, pessoal? Né? E aí, 3 questões prévias, que eu digo
que nesse período, a República não foi. Aliás, quem diz isso não sou eu, é uma série de historiadores, né, como José Murilo de Carvalho, principalmente, a ele que eu me refiro, em que ele diz que a República não foi. E aí, para a gente começar a refletir sobre isso, 3 questões prévias. Primeiro, o que é República? Os alunos do primeiro ano aí provavelmente não tiveram ainda direito romano, né? Mas no ensino médio certamente já passaram por isso. Esse conceito de república, ele foi forjado, pessoal, século VI a.C., né? Quando a gente teve lá a queda do último rei etrusco, Tarquínio Soberbo, e nós tivemos a implantação desse regime que significa literalmente a tradução res publica, que significa coisa pública. O que é, né, uma república? O que é uma res publica? Em Roma, era um governo que tinha por objetivo prezar pelo interesse público dos cidadãos, né? Cidadãos romanos eram exclusivamente aqueles considerados herdeiros dos primeiros ocupantes ali da região do Lácio, herdeiros diretos do Rômulo e Remo, segundo o mito, né? Então, esse era o conceito de república. Na modernidade, esse conceito ele foi traduzido, ele foi pego, né, para fundamentar as repúblicas liberais, né? Justamente para trazer um respaldo de organização política para aqueles países que tinham como bandeira a implementação dos ideais liberais. E aí, como marco também que a gente aprende, né, aí na frente desses movimentos, os Estados Unidos, a França, que pregavam justamente igualdade, liberdade, né, especialmente a França, fraternidade, e, em suma, o fim dos privilégios. Ou seja, república, ela necessariamente implica em uma concepção de uma organização política que seja pública, uma coisa pública, ou seja, da população, do povo, né, e pautada aí, nesse momento nosso mais histórico recente, a partir de princípios liberais, a liberdade acima de tudo, né. No Brasil, esses ideais liberais chegaram, especialmente no século XIX, né, esses ventos liberais sopraram aqui no Brasil. E no que se refere ao trabalho, no plano discursivo, vocês vão notar que eu sempre vou estar falando no plano do discurso, em tese, no mundo da abstração, porque, gente, direito já é algo que fica muito no plano discursivo, né? E se a gente vai colocar no século XIX, se a gente vai falar em lei, aí que é mais no plano discursivo mesmo, tá? Porque a gente tem uma estrutura absolutamente complexa, né, um emaranhado de regulamentações, de pensamento doutrinário, de fontes do direito, de jurisprudência, que vão fazer e de prática, né, acima de tudo, que vão aí forjar todo esse complexo emaranhado do que seria o direito, tá? Mas, voltando, no que se refere ao trabalho, no plano discursivo, em tese, era para a República colocar uma pá de cal sobre os velhos escombros da sociedade escravista, né? E aí, pessoal, no contexto de afirmação dessas ideias liberais, o trabalho livre, em contraposição ao trabalho escravo, foi uma das principais bandeiras de implementação do progresso e da concretização da República. Quem aqui nunca ouviu falar em progresso e trabalho, né? Eles são 2 vetores indissociáveis. Tem até uma música famosa do Adoniran Barbosa que ele fala, né? O progresso vem do trabalho. De tanto que esse lema do trabalho, e o trabalho livre especialmente, ele foi um vetor aí assimilado com o progresso, tá? Mas há muito perigo no discurso progressista, né? A gente tem aí um filósofo, um historiador muito famoso, né, que é o maior filósofo da temporalidade da Escola de Frankfurt, o Walter Benjamin, que ele, inclusive, diz que o progresso é a própria catástrofe, né? Por quê? Porque foi justamente esse ideal do progresso que foi responsável pela acumulação de toda a destruição que o século XX ocasionou. 2 guerras mundiais, nazismo, fascismo, né? E toda a sorte de coisas ruins aí que a gente teve nesse século que é conhecido também como a Era dos Extremos, né? Pelo Hobsbawm. Né? Mais especificamente no trabalho, qual é o perigo do discurso progressista, né? Para nossa análise? Ele promove a crença na existência de um padrão de evolução artificial, ou seja, ele propaga que o presente e o futuro seriam invariavelmente melhores do que o passado foi. Dentro dessa lógica, o trabalho livre, né, ele passou a ser visto como um antagonista radical do trabalho escravo, embora ele não fosse, né? Não é. E até hoje ainda a gente tem essa visão equivocada de que o trabalho livre, ele é de fato livre. Mas tem um outro historiador que eu gosto muito também, chamado Henrique Spada Lima, que ele fala que para a gente considerar um trabalho livre,
ele pressupõe algumas características materiais. Por exemplo, falando aqui nos trabalhadores pretos, né, após a sua abolição da escravatura. A gente não consegue falar especificamente para esses trabalhadores, e principalmente em liberdade, né, no trabalho, em trabalho livre, quando a única opção desse trabalhador é ou trabalha ou vai parar estou com prisão na cabeça, mas não é essa exatamente a palavra, num espaço de detenção, né, de disciplinação público, em que ele vai ter que exercer o seu trabalho obrigatoriamente, né? Ou, se não estiver trabalhando, vai incorrer no crime de vadiagem, e também precisa trabalhar, porque se ele não trabalhar, ele não vai ter um prato de comida. Então, quais são os significados dessa liberdade de trabalho? A gente não verifica na materialidade, né, esses significados aí do que é liberdade de fato, tá bom? E aí, pessoal, a gente tem todo um contexto que vai favorecer esse intrincamento entre trabalho livre e trabalho escravo, quase numa mimetização que a gente não consegue entender muito bem por que ela ocorre, que é justamente o liberalismo brasileiro, né? Na segunda metade do século XIX, mais especialmente ali, né, e especialmente na segunda metade do século XIX e nas primeiras décadas do XX, né, o que a gente presencia é um modelo de dominação, né, em que por trás da articulação da ideologia liberal, o que imperava era um ideário de fundo conservador, né. Tem também dois outros historiadores, teóricos da literatura, filósofos, que são o Alfredo Bose e a Maria Silva de Carvalho, que eles vão dizer que aqui estava montada uma tragédia pior do que a tragédia montada na Europa, né? Porque a gente, se lá na Europa a ideologia liberal ela era uma farsa, porque o próprio conceito de ideologia, né, ele já carrega esse significado da falácia em si. Aqui, além da gente ainda ter uma ideologia liberal, né, na nossa estrutura material nós tínhamos o quê? Escravidão, monocultura, latifúndio, né, todo um arcabouço material, uma estrutura de produção ali montada de modo, inclusive, aparentemente antagônico, mas que esses historiadores também vão dizer que não tem nada de antagônico nisso, né? Esse era o modus operandi, era assim que funcionava o nosso direito, a partir dessas premissas, tá? E por conta disso, a tradição, isso também quem fala é o José Murilo de Carvalho, ela foi suficientemente forte para manter os valores escravocratas em todo esse período aí de análise que eu apresento para vocês, né, até, pelo menos ali até 1916, que é o meu período de estudo mais específico, né. Portanto, pessoal, especialmente por esse contexto, que é um equívoco pensar que existisse uma separação radical entre trabalho livre de um lado e trabalho escravo de outro. Com isso, eu não estou querendo dizer para vocês que o trabalho escravo, que não existe diferença, não é isso, né, não vamos reduzir as coisas assim, não é essa a minha intenção também, eu só estou querendo apontar para vocês que é perigoso a gente querer colocar que o trabalho livre, ele representa esse progresso por si só, mais nesse sentido. E aí é por isso, pessoal, que após a abolição da escravatura, a regulamentação do trabalho livre continuou extremamente precária, né? Os trabalhadores, eles eram inseridos dentro do sistema não com uma finalidade protetiva, né? Até existia, na verdade, é um equívoco também imaginar que no século XIX não circulasse por aqui, ou até mesmo no início do século XX, as doutrinas da Itália, as doutrinas da Alemanha, que já falavam já sobre algum tipo de regulamentação, né, que já traziam algum escopo de tentar garantir mínimos existenciais, né, mínimos de situação de trabalho, né, para trabalhadores de modo geral, né. Mas aqui, o direito, ele inseriu, na verdade, em grande parte, num lugar de criminalização e não num lugar de proteção, tá? A gente tem pouquíssimas legislações sociais, né, consideradas, aí existe inclusive uma discussão na doutrina sobre se a gente pode falar em legislação social antes de 1916 ou não, né? Mas existem também alguns outros historiadores que falam, a gente aqui consegue encontrar aquilo que seria o germe, né, das nossas primeiras legislações sociais. Existem, mas são muito parcas, são muito poucas, tá bom? E qual era a regulamentação do trabalho, então, antes da República? Para a gente poder fazer uma comparação com o período da República em si, eu
quero retroceder um pouquinho com vocês, né? Uma leitura bastante geral do período, né? Bastante até genérica e acabando, talvez, inclusive, incorrendo em alguns tipos de imprecisões, mas, assim, numa regulamentação no plano geral mesmo, naquilo que, em tese, deveria abarcar todos os brasileiros, tá bom? Então, no período imperial, o que a gente tem, né? O conjunto de leis responsáveis pela regulamentação, né? Em alguma medida das prestações de trabalho livre foram as leis de locação de serviço de 1830, 1837, 1871, que, muito embora essas leis, a de 30 e a de 70, não é 71, gente, tá errado, é 78, tá errado ali. Mais para frente tá correta a data. Por mais que essas leis, elas falassem em regulamentação também de trabalho dos nacionais, elas foram criadas e feitas exclusivamente com a intenção de operar a transição, né, da mão de obra escrava para a mão de obra imigrante, né? De fato, elas fazem parte do projeto de branqueamento racial do país e elas eram voltadas para a regulamentação dos trabalhos com esses imigrantes. Os países estrangeiros exigiram do Brasil algum tipo de regulamentação de como se dariam esses contratos de prestação de serviço, e é precisamente isso que essas legislações regulamentam, contratos de prestação de serviço, né? E então era necessário que elas fossem confeccionadas. Então, elas são voltadas para os trabalhadores imigrantes. Temos também, muito embora os historiadores que eu busquei não falem sobre as ordenações filipinas, né, que geralmente são historiadores mais assim, que não são do direito, né, então, geralmente eles não falam das ordenações filipinas, mas aí lendo o pensamento jurídico, que eu acabei estudando um pouco também, apesar de não passar aqui hoje na nossa fala, lendo também, olhando a consolidação das leis civis e todas as suas reedições, até antes da promulgação do Código de 1916, fica muito claro que o que existia no plano também de regulamentação, no plano, né, ali formal de regulamentação, para os trabalhadores nacionais, eram as ordenações filipinas, era isso que vigorava, tá? Que, na verdade, são ordenações que não trazem nenhum tipo de regulamentação e que são incrustadíssimas, né, de um pensamento mais antigo. E, além disso, a gente também tem o Código Comercial, de 1850, que vai versar sobre uma casta, digamos assim, privilegiada de trabalhadores, que são os famosos empregados do comércio, né, os prepostos, né? Quando alguém vai numa audiência trabalhista, quem representa a empresa hoje em dia é o preposto, né? Essa expressão preposto, ela aparece pela primeira vez no Código Comercial, nas leis do comércio, né? Inclusive, muito da nossa formação do que seria depois, né? Pensamento trabalhista, os nossos primeiros conceitos, eles são muito forjados dentro do âmago do Código Comercial, né? Do direito comercial, né? Da doutrina comercial. E aí, era uma casta de fato privilegiada. Para esse grupo, existiam, sim, algumas regulamentações que traziam previsão de pagamento de salário por 3 meses, se o trabalhador se adoentasse, uma série de coisas que depois, nossos trabalhadores só foram conseguir décadas depois. Então, de fato, é uma casta mesmo um pouquinho diversa, né? No plano da regulamentação, isso sempre deixando muito claro, tá bom? E aí, de outro lado, a gente também, eu acho importante citar, né, a gente também teve outras leis, né, a Lei Eusébio de Queiroz, a Lei do Ventre Livre, a Lei dos Sexagenários, a Lei Áurea, só que diferentemente das leis que tutelavam, né, os trabalhadores brancos, essas leis, elas não tinham por objetivo estabelecer os contratos, né, como é que se dariam, né, os contratos entre as partes, mas elas faziam parte ali do projeto de extinção da escravidão, né, dentro de uma perspectiva de preservação mesmo dos laços de dependência, de hierarquia vigentes, tá bom? Agora, uns exemplos para vocês, pessoal, de dispositivos das leis do trabalho antes da República. O tom das leis de locação de serviço, de modo geral, é a precariedade, né? Por mais que sejam trabalhadores brancos, né? São trabalhadores que não têm onde cair mortos, os trabalhadores imigrantes, né? Então, assim, essas leis, elas também são confeccionadas, né, sob o signo da precariedade, né? Um exemplo, por exemplo, desse dispositivo que trata da prisão por dívida, né? Que vai dizer que o juiz de paz constrangerá
o prestador de serviços a cumprir o dever, castigando-o correcionalmente. Tem alguns errinhos, às vezes, aqui de português, mas é porque eu fui traduzindo, atualizando para o português atual, e alguma coisa me passou, né? Castigando correcionalmente com prisão, e depois de 3 correções ineficazes, o condenará a trabalhar em prisão até indenizar outra parte, ou seja, prisão por dívida. Um fato curioso é que no Código Penal isso não existia, na Constituição isso não existia, e quem foi trazer a prisão por dívida é justamente aquela nossa primeira lei que falava sobre o trabalho livre, né? Então, é justamente para a gente verificar como há uma linha muito tênue entre liberdade ou não nessas legislações. Em 1879, tivemos outra legislação de prestação de serviço, né? Mas em 1879, a gente teve uma melhora, né? Uma melhora muito pequena, mas, enfim, né? Uma melhora que impôs algum tipo de dever também, né, para os fazendeiros. Por exemplo, o artigo 19, são nulos de pleno direito os contratos que impuserem ao locador a obrigação de pagar mais do que metade das passagens e despesas de instituição. Isso, na verdade, era um dispositivo que trazia, assim, uma proteção, porque os trabalhadores imigrantes, quando chegavam no Brasil, eles ficavam endividados, né, com as suas dívidas de viagem. Eles já vinham para cá endividados, né? Já ficavam endividados pelo local de trabalho, pelo local que eles iam se alojar, se estabelecer. Então, essa lei, ela representou, sim, uma pequena melhora. Mas aí, pessoal, aí a gente entrou na República, né? Dando alguns exemplos aqui sobre a regulamentação desses trabalhadores imigrantes agrícolas. A gente entra na República. Qual que não é a minha surpresa, né? Quando a gente percebe que um dos primeiros atos que foram editados, né, no governo provisório pelo Marechal Deodoro da Fonseca foi justamente revogar todas as leis que existiam, que traziam um mínimo de regulamentação, né, para esses contratos de locação de serviço agrícola, né, para esses contratos de prestação de serviço. E fato muito curioso que o Marechal, na exposição de motivos, ele dizia que aquelas leis, né, essas leis de regulamentação, de prestação de serviço, eram muito arcaicas, que com a República não combinava, que a gente precisava de algo mais moderno, né, e que, portanto, o que deveria vigorar agora eram os contratos estabelecidos, as convenções lá estabelecidas entre as partes, que, na verdade, era isso que acontecia de fato, mas, enfim, aí virou terra sem lei mesmo, né, nem o mínimo de regulamentação, por mais que muito distante da efetividade, né, nem o mínimo de regulamentação existiu, né, com a promessa de que seria elaborado um outro conjunto legislativo, conjunto que nunca existiu durante esse período que eu estudei, né, e que somente foi publicado em 1963, o Estatuto do Trabalhador Rural, que veio trazer aí alguma regulamentação novamente para esse tipo de trabalho, tá? No plano normativo federal, então, segundo esse decreto, os trabalhadores, nesse período, eles passaram a ser tutelados pelas velhas ordenações, né, que, como vocês vão ver também adiante, estavam absolutamente incrustadas de pensamento retrógrado, evidentemente, né? E aí as ordenações do reino, né? Quais eram, então, né, segundo o plano normativo aí formal, né, as regulamentações dos trabalhadores nacionais livres, para esses chamados homens livres da ordem escravocrata, né, e até mesmo depois da revogação, a partir da República, das leis de contrato de prestação de serviço, né, o que acabou vigorando para todo mundo. Trouxe um artigo que diz muito, né, um dispositivo, né, que diz muito. Havendo esse dispositivo, pessoal, só colocando uma nota aqui, eu tirei ele por isso que ele está em formato de artigo, né, nessa forma mais moderna, né, de se apresentar os dispositivos, porque eu tirei ele da Consolidação das Leis Civis, né, de uma edição que foi refeita, né, e republicada em 1915, e que trazia daí lá os dispositivos que valiam, né, para os trabalhadores nacionais, que eram justamente essas disposições das ordenações, tá joia? E o que dizia? Havendo contrato expresso entre amos e criados, guarda-se-á o convencionado. E aí, duas situações chamam bastante atenção. A primeira delas é a nomenclatura. Amos e criados, essa foi a nomenclatura, né, até 1916, aí para as nossas regulamentações do trabalho mesmo, o que chama muita atenção, né? E segundo, o guardar-se-á o convencionado, ou seja,
não interessa o que está escrito aqui nas nossas regulamentações, porque valendo ali o que foi pactuado entre vocês, está tudo certo, e é isso aí, é o que vale mesmo, tá bom? A gente também trouxe aqui um outro exemplo para vocês, a lei do ventre livre, né, que, como eu já disse, ela tinha como objetivo, né, o estabelecimento de um projeto de encaminhamento de extinção da escravidão dentro de uma perspectiva de preservação dos laços de dependência. O objetivo, diferente dos contratos, das leis de locação de serviço, não era de regular os contratos, mas, né, de disciplina mesmo aí dos corpos dos trabalhadores negros sob a ameaça de aplicação de penalidades. E aí trouxe um exemplo para vocês da lei do ventre livre, que definia no artigo 6º, parágrafo 5º, por exemplo, que os escravos libertos, através daquela lei, seriam obrigados a contratar seus serviços sob pena de serem constrangidos, se viverem vadios, a trabalhar nos estabelecimentos públicos. E era essa a palavra que tinha me fugido, que eu chamei de prisão, porque na verdade é prisão mesmo, né? E era... por que é prisão mesmo, né? Quando a gente olha os debates da comissão em torno da edificação, né, da lei do ventre livre, a gente percebe como esses estabelecimentos, eles na verdade eram estabelecimentos disciplinares mesmo, análogos à prisão. Vejam o que eles escrevem lá na exposição, né? A comissão, no artigo 6º, impõe aos libertos a obrigação de contratarem seus serviços, sob pena de serem constrangidos a trabalhar nos estabelecimentos disciplinares, que devem ser criados para este fim. O governo está autorizado, pela disposição do artigo 8º, para impor as penas disciplinares que convier às infrações do regime destes estabelecimentos. Então, vejam, né, nitidamente uma legislação também que está totalmente sob o signo da precariedade e dentro dessa lógica de disciplinamento, né, disciplinação. E aí, pessoal, já para ir finalizando, quase aqui, para não ocupar muito tempo também, que eu acho que minha fala... Vocês me avisem aí, tá, pessoal? Se estiver passando, que eu perdi aqui um pouco o horário. A República, ela não foi, né? O cenário de regulamentação do trabalho, que a gente tem a partir do início da República, tanto para os trabalhadores nacionais quanto para os estrangeiros, é incrustado pela lógica escravista, que nada dialoga com os princípios liberais e nem mesmo com o discurso republicano. Por isso, a República que não foi. Então, pessoal, eu trouxe aqui um trecho também de um pensador da época, o Evaristo de Moraes, que ele foi um dos primeiros, né, pensadores, ele era um rábula, na verdade. O que é um rábula? É uma pessoa, né, que não tem formação, não é bacharel, né, e que exerce a profissão ali a partir da prática, do ofício, né. Ele escreveu alguns artigos que foram publicados, né, nos jornais do Rio de Janeiro, que depois acabaram virando essa obra chamada Apontamentos de Direito Operário, em que ele traz uma sintetização muito boa do que era, né, esse período, né. O direito civil que nos legara o regime extinto também não ia, convém deixar bem patente, muito além das velhas ordenações, no que dizia respeito à legislação do trabalho. Nota-se, mesmo nos nossos civilistas, a preocupação de referir as normas do salariato tão somente às relações de anos e criados. Não é ocioso notar que, durante o regime imperial, se fixaram normas e regras especiais para o contrato de trabalhadores estrangeiros, o que serviu para volumar, até certo ponto, essa legislação. A República, no entanto, pôs fim a tais destinações, ao que consta do Decreto 213, de 1890, que revogou todas as leis de disposições relativas aos contratos de locação de serviço agrícola. Então, é isso que tem, é amos e criados e é terra de ninguém, a partir da República. Claro, nós temos posturas municipais, legislações municipais, mas sempre deixando muito claro que a análise aqui, ela se dá mais nesse âmbito geral mesmo, federal. E aí, pessoal, de um outro lado, né, se a gente não tinha a lei regulamentadora do trabalho, né, se elas eram escassas, não faltaram esforços a partir do surgimento da República para criminalizar aquela nova crescente de trabalhadores que emergiam, né, em meio àquele movimento de industrialização do país, especialmente a partir de 1917. Ali no final do século XIX, né, a gente tem diversos números, assim, de manifestações operárias, de greves, de insurreições, né, de criações também, de surgimento de correntes radicais, anarquistas e socialistas, né, que se utilizavam das chamadas táticas de ação direta, que é você ir mesmo, né, para porrada, digamos assim, né, assim como também de greves.
tá? E aí, com a finalidade de arrefecer essa mobilização, o que a gente tem aí nesse período, primeiro até 1916, como a lei mais simbólica, a regulamentação mais simbólica, né, de repressão ao movimento é a famosa Lei Adolfo Gordo, né? E o que ela trazia aqui? Basicamente, que o estrangeiro, ele, por qualquer motivo, né, se ele comprometesse a segurança nacional, e sempre o argumento da segurança nacional, a gente está aqui já tem mais de 100 anos utilizando o argumento da segurança nacional para repreender os movimentos, né, de trabalhadores, enfim, as manifestações populares e as vozes do povo, né, esse argumento, sob esse argumento, o imigrante poderia ser expulso, né? Só em alguns casos ali, né, que nesse primeiro momento da lei, a expulsão ela poderia ser limitada, né? Por exemplo, quando ele fosse casado com uma brasileira ou viúvo. Mas posteriormente, essa limitação ela saiu, né? A gente teve aí um decreto mais adiante, em 1913, né, que trouxe que os imigrantes casados com brasileiros ou viúvos, eles não poderiam ser extraditados, né? Então, a partir desse momento, a gente diminui ainda mais as limitações para as expulsões dos estrangeiros. E aí, pessoal, finalizando aqui, já passando a palavra para a Raquel, para que ela possa aprofundar melhor no nosso debate, né? Na República que não era, as garantias dos direitos dos trabalhadores também não foram. E aí, deixo o meu contatinho aqui para quem quiser tirar dúvidas, e agradeço o ouvido, né, a presença de todos aí. Bom, obrigada. Perfeito que a Carol introduziu a mesa hoje, começou falando, porque tudo que eu vou dizer é absolutamente complementar ao que ela disse, tanto em termos temporais quanto em termos de conteúdo. Antes de eu dizer qualquer coisa, porque eu acho que tratar de repressão na Primeira República, como disse para vocês, meu foco ele está no direito penal, e portanto na repressão, e portanto na punição, é necessariamente tratar de trabalho e de imigração. Foram temas sobre os quais ela já falou, e ela já fez uma introdução a noções, a conceitos, a ideias que eu vou remeter na minha fala. A minha abordagem é um pouco diferente, no sentido de que a minha fala está embasada em uma parte da minha investigação de doutorado, que foi centrada em processos judiciais, em casos. Então, eu diria que a Carol falou em espaço discursivo, né, da legislação, da doutrina, etc. Eu diria que a minha fala está em outro espaço discursivo, né? Ela está dentro dos processos judiciais, que também são espaços discursivos, que afinal o direito é um discurso. Eu acho que o Otávio e o Raul estão nessa missão de explicar para vocês, estudantes que talvez estejam no início da graduação de direito, como a gente pode perceber o direito como um discurso. Então, a minha fala está no espaço discursivo dos processos judiciais. Então, basicamente, o que eu fiz na minha tese foi analisar vários processos de ações de habeas corpus, onde revoltas, rebeliões, greves, enfim, movimentos que eram percebidos como movimentos de oposição ao regime instituído, ao regime republicano, eles eram criminalizados por meio do direito penal. E por que eu fiz isso? E essa também é outra questão introdutória que eu gostaria de falar um pouquinho antes de entrar no caso sobre o qual eu vou tratar. Porque, como a Carol também já falou, na Primeira República existe, sobretudo, uma análise que vem da historiografia de que a Primeira República foi uma república que não foi uma república que adotou e propagandeou um discurso liberal de garantias individuais, de extinção dos privilégios, que na verdade não se verificou na prática. Isso é totalmente válido. Mas a questão da repressão, o que acontece é que geralmente, no caso da repressão política, no caso da repressão à oposição política, há uma tendência em crer que as medidas de repressão elas eram excepcionais. Então, o que é exceção nesse sentido, né? Durante a Primeira República, o estado de sítio, que é basicamente uma suspensão momentânea dos direitos constitucionais e de uma série de garantias individuais, ele foi aplicado mais de 8 vezes. Então, praticamente todos os presidentes que governaram na Primeira República usaram o estado de sítio para tentar controlar revoltas, rebeliões, oposição política de alguma forma, o que autorizava eles a prenderem pessoas sem um devido processo legal, a mantê-las presas por um tempo bastante grande,
poder fazer investigações, enfim, autorizava uma série de questões que não seriam autorizadas pelo direito penal codificado liberal, que também era uma grande propaganda do regime republicano. Em 1890, a gente tem um novo Código Penal, foi promulgado antes mesmo da nova Constituição, que vem em 1891, né? Então, há esse discurso de que a repressão, ela sempre operou nesse plano metalegal, no sentido de que o estado de sítio autorizava uma série de suspensão de garantias, decretos presidenciais de presidentes que foram ditadores, sobretudo no início da República, autorizaram a criação de cortes especiais para julgar a oposição política, e o direito penal ele ficaria apartado de todo esse processo. O argumento que eu tento desenvolver na minha tese é que o direito penal ele não estava apartado desse processo. De fato, a Primeira República foi uma república que não foi. De fato, a Primeira República foi um período onde uma série de mecanismos de exceção foram testados, aprovados e perpetuados. Isso aconteceu. Mas o direito penal ele era bastante compatível com essa lógica. Ele se alimentava dessa lógica e ele também era alimentado por essa lógica. Então, o caso que eu vou tratar para vocês, que eu vou contar para vocês essa noite, é um caso que, de alguma maneira, demonstra todas essas premissas que eu acabei de falar para vocês. É um caso que ocorreu em 1917, um evento que ocorreu em 1917, melhor dizendo, foi a greve geral, que ocorreu na cidade de São Paulo, que, como a Carol já mencionou, foi a primeira greve geral, no sentido de que assumiu proporções que não se limitaram à cidade onde ela ocorreu, que foi a cidade de São Paulo, uma greve que se espalhou para o Rio de Janeiro, para a capital federal, que foi para o Rio Grande do Sul, que foi para cidades do interior de São Paulo, enfim, foi um movimento muito grande, muito articulado, que causou uma repressão policial violenta, uma série de prisões, uma série de expulsões, uma série de mecanismos repressivos voltados a controlar esse movimento operário que estava surgindo a partir dessa greve, e que inaugurou um modelo de repressão no movimento operário, que depois foi legislado, entrou no plano discursivo da legislação e da doutrina, mas que começou em função de um evento muito concreto. E dentro desse evento, que foi a greve geral, existia um indivíduo muito especial, pelo menos muito especial, para tratar dessas questões que eu coloquei no início da minha fala. O nome desse indivíduo é Edgar Allan Poe. Ele era foi um jornalista, uma pessoa muito proeminente no movimento operário brasileiro, no início do século XX, que aos 14 anos começou sua atividade como tipógrafo em São Paulo. Ele nasceu em Mogi-mirim, foi para São Paulo ainda criança, começou a trabalhar como tipógrafo. Aos 18 anos ele estava começando a editar um primeiro jornal, que era ainda dedicado à crítica operária, à crítica literária, enfim, não tinha um viés muito político, mas a partir dos 18 anos, o Edgar Allan Poe começa a ajudar, a colaborar na edição de jornais que têm um viés socialista, um viés anarquista, muito em função da experiência que ele vai adquirindo na sua atividade como tipógrafo. Ele frequenta congressos, ele começa a frequentar o que eram os germens de sindicatos, do que depois foi se transformar no grupo que organizou o primeiro Congresso Operário Brasileiro, enfim. Ele era uma pessoa que estava muito envolvida e estava muito interessada em aprender sobre essas ideologias que estavam circulando nesse período, e que divulgava essas ideologias por meio da sua atividade editorial. O Edgar Allan Poe, ele participa da greve de 1917 muito ativamente, porque alguns meses antes de quando ocorreu essa greve ela inicia em junho de 1917, termina em julho. Alguns meses antes disso, ele fundou um jornal chamado A Plebe, que era um jornal anticlerical, antimilitar e anarquista. Enfim, todas as ideologias que o governo republicano estava bastante interessado em reprimir, não deixar que crescessem, que se perpetuassem no território nacional. E ele participa dessa greve também porque era uma liderança operária, enfim, ele estava no sindicato dos tipógrafos nesse período, como disse para vocês, ele participou do grupo que fundou o primeiro Congresso Operário Brasileiro, e ele é preso nesse episódio, acusado de ser autor intelectual do roubo de 600 sacas de uma fábrica de farinha, na cidade de São Paulo, no bairro da Moca. O bairro da Moca é um bairro, até hoje, reconhecidamente operário, um bairro com muito imigrante, enfim. E ele é acusado de ter cometido, de ser o autor intelectual desse roubo, de ter convencido pessoas no contexto da greve, entrarem nessa fábrica, roubarem as sacas e, enfim, se apropriar de um bem que não era deles por meios violentos.
O Edgar ele é uma pessoa muito especial nesse contexto, porque dentre as pessoas que posteriormente foram perseguidas e reprimidas pela sua participação na greve, ele era o único brasileiro. Ele era uma pessoa que tinha nascido no Brasil, tinha, enfim, pais imigrantes, mas ele era brasileiro nato, ou seja, ele tinha um perfil muito distinto das outras pessoas que foram presas no contexto dessa greve. E aí eu gostaria de dar um passo atrás e falar um pouco para vocês sobre a questão da imigração do movimento operário, que é essencial para entender todo o mecanismo de repressão que foi criado, que a Carol já tratou um pouquinho, mas que tem tudo a ver com a maneira como o direito penal foi instrumentalizado nesse episódio da greve, que é muito interessante. Enfim, depois da proclamação da República, enfim, depois da abolição da escravidão e com a proclamação da República, há um movimento estimulado pelo governo republicano de trazer imigrantes europeus em massa para o território brasileiro, tanto para substituir mão de obra escrava, porque, enfim, havia toda uma ideologia de que os escravos podiam ser trabalhadores que não iam se adequar ao sistema de trabalho livre de uma maneira muito adequada, porque havia uma ideologia de embranquecimento da população brasileira, porque, enfim, esses trabalhadores eram percebidos como pessoas que poderiam se adequar bem à ideologia do projeto republicano, e isso fez com que, no período compreendido entre o fim do século XIX e as primeiras décadas do século XX, milhares de imigrantes de diversos países europeus, do leste europeu, do centro europeu, entrassem no território nacional. A maioria deles eram italianos, espanhóis e portugueses, 57% mais ou menos dos imigrantes que entraram entre 1897 e 1922 pertenciam a essas nacionalidades. E eles se firmaram como a principal fonte de mão de obra, tanto para as lavouras cafeeiras, que estavam mais centradas no interior do estado de São Paulo, que estava se tornando um estado muito pujante, muito potente, que estava se industrializando, que, enfim, estava assumindo protagonismo no cenário econômico nacional, em detrimento da capital federal, que era o Rio de Janeiro. Esses imigrantes chegavam para trabalhar nas lavouras e também para trabalhar nas indústrias, trabalhar em São Paulo, sobretudo, que era a cidade que estava crescendo, que estava criando muitas indústrias nesse período. O que acontece é que, muito em função do fato, há duas questões relacionadas à imigração, ao direito e à repressão, né? Voltando um pouco para o que eu estava falando antes. A primeira delas é que os imigrantes, sobretudo os imigrantes italianos, eles chegam com uma cultura mutualista, ou seja, com uma cultura de criação de associações, em que eles vão poder oferecer uma ajuda mútua às pessoas que pertencem à mesma nacionalidade, que eles vão poder oferecer, enfim, ajuda médica, porque não existia um sistema de saúde público nesse período, ainda mais para imigrante, enfim, que eles vão poder oferecer uma rede de apoio para as pessoas que estão imigrando e que pertencem à mesma nacionalidade deles, que é muito forte. Então, há uma cultura de mutualismo que, de fato, é trazida pelos imigrantes, sobretudo pelos imigrantes italianos, e que é muito forte nesse período. A segunda questão é que, simplesmente, os imigrantes, nesse período, eles eram a maioria dos trabalhadores fabris, atuantes na cidade de São Paulo. Uma população enorme. Esses dois fatores juntos fazem com que haja uma percepção por parte haja um discurso, a criação de um discurso por parte das autoridades republicanas de que os germens do movimento operário, os germens da mobilização, da criação do que vão ser associações de ofício, sindicatos, etc., está enfocada nos imigrantes, porque os imigrantes trazem essa cultura de mutualismo, eles são a maioria, então são eles que estão começando a criar essa cultura de tentar lutar por direitos, de tentar criar uma legislação protetiva, de tentar, enfim, combater práticas abusivas que estão fundadas na ideia de que se pode contratar tudo, né? E também, e sobretudo, por trazer ideologias que vão fundamentar um ataque direto ao modelo de Estado republicano, que é a ideologia socialista e anarquista. E a partir daí começa todo o processo de controle e repressão à imigração de uma forma geral, porque muito embasado nesse discurso de que o imigrante, ele é baderneiro, o imigrante, ele está metido em confusão, o imigrante, ele vai se envolver em sindicato, é a partir daí que surge a primeira lei de expulsão de estrangeiros, que a Carol já mencionou, que é promulgada em janeiro de 1907, o decreto 1641,
que autoriza o Poder Executivo a expulsar estrangeiros do território nacional se eles ameacem a ordem instituída ou a segurança nacional de alguma maneira. Essa primeira legislação é a primeira da série de leis Adolfo Gordo, né? Vão haver outras que depois vão atacar o movimento operário, vão atacar os estrangeiros frontalmente. E ela ainda prevê algumas exceções para expulsão de estrangeiros. Ela prevê que não podem ser expulsos estrangeiros que são residentes em território brasileiro por mais de 3 anos, que são casados com brasileiras e que são viúvos com filho brasileiro. Então, ainda há uma certa proteção nessa primeira lei de expulsão de estrangeiros, que já é um primeiro momento, portanto, da repressão do movimento operário. Como eu acabei de falar para vocês, essas ideias estão absolutamente conectadas. Muitos estrangeiros foram expulsos em função dessa lei, mas ela também não chegou a ser tão eficaz quanto o nosso querido deputado Adolfo Gordo desejava, porque a Constituição Federal de 1891, ela previa a possibilidade de que os direitos de brasileiros natos e naturalizados fossem equiparados. Então, se a pessoa vivia em território nacional por mais de 3 anos, ela era considerada brasileira naturalizada, então, portanto, ela tinha os mesmos direitos de um brasileiro nato, e ela poderia questionar uma decisão de expulsão, ela poderia entrar com uma ação de habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal, enfim, ela poderia lutar pelo direito de ficar no território nacional como um brasileiro nato, né? Em 1913, o Adolfo Gordo propõe uma reforma para essa lei, porque ele notou que, apesar da existência de lei de expulsão de estrangeiros, os estrangeiros não estavam sendo expulsos e controlados da maneira como o governo republicano desejaria, né? Em janeiro de 1913, vem a promulgação do decreto 2.741, que vai dizer que não pode ser prevista nenhuma exceção ao direito de expulsão do Poder Executivo. Então, qualquer estrangeiro pode ser expulso do território nacional, independentemente se vive há mais de 3 anos no território nacional, se tem filho, se é casado com estrangeiro, enfim. Mas ainda permite o recurso do habeas corpus, que é uma possibilidade de discutir judicialmente a expulsão, né? De fato, eu pesquisei muito nos habeas corpus no Arquivo Nacional, e há uma quantidade massiva de estrangeiros que usavam esse recurso judicial para tentar combater essas decisões de expulsão e de deportação que eram emitidas muito arbitrariamente pelo Poder Executivo. E de fato, essa lei ela foi declarada inconstitucional em 1914 pelo STF, em função dessa quantidade massiva de habeas corpus que estava chegando, porque eles disseram que justamente o artigo da Constituição, o artigo 72 da Constituição Federal, previa equiparação de direito entre brasileiros naturalizados e brasileiros natos, ou seja, brasileiros que viviam por mais de 3 anos, eles teriam possibilidade de discussão judicial e, enfim, de permanecer no território nacional como qualquer brasileiro nato, se eles provassem determinados requisitos, né? E aí que a gente chega em 1917, o ano da greve. O ano da greve, o ano que o Edgar Allan Poe é preso, enfim, que é uma encruzilhada em todo esse processo de repressão do movimento operário e de repressão dos estrangeiros de uma forma mais geral, né? Ocorre a greve, em 1917, ocorre um processo de repressão muito duro dessa greve. Essa greve causa muita preocupação e causa muitos boatos de que novas grandes greves gerais podem acontecer em outros lugares, em outras cidades. E é a partir daí que se começa a gestar as articulações legislativas que vão culminar em 1921 na Lei de Repressão ao Anarquismo. Primeira vez que o anarquismo como ideologia política vai aparecer numa legislação, como um crime, como uma ideologia que pode ser criminalizada, uma série de condutas relacionadas à atividade anarquista, como, por exemplo, o uso de bombas, disseminação de periódicos pregando ideologia anarquista, enfim, toda uma série de mecanismos voltados a silenciar essas pessoas é apresentado nessa lei pela primeira vez. E também há uma nova regulamentação da entrada de estrangeiros em território nacional que limita muito a possibilidade de um estrangeiro entrar, se quer entrar no Brasil. Proíbe, por exemplo, mulheres que têm intenção de se prostituir, homens maiores de 60 anos, aleijados, mutilados, doentes, estrangeiros que já foram expulsos e estrangeiros que não teriam a intenção de ficar por 5 anos, não teriam a intenção de permanecer por mais de 5 anos de residência. Então, as pessoas não poderiam entrar nem sequer entrar no território nacional. Então, em 1921, há uma subida no nível, uma subida nos mecanismos de repressão que foi
impulsionada muito em função da greve que ocorreu em 1917. Entretanto, apesar dessa intensificação na repressão e apesar dessas novas leis, ainda existiu o artigo 72 da Constituição que eu falei para vocês algumas vezes, que equiparava o direito de brasileiros natos e brasileiros naturalizados. Isso ainda era uma pequena possibilidade para que essas pessoas, se sofressem uma ação repressiva do Estado, pudessem discutir isso judicialmente perante alguma corte, perante algum tribunal. Em 1916 ocorre uma reforma constitucional, que é capitaneada pelo presidente Arthur Bernardes, que é um presidente que sofreu uma série de... teve que lidar com uma série de revoltas e rebeliões durante seu governo, e um dos elementos da reforma constitucional que ele propõe, muito na tentativa de reprimir esses movimentos sociais, de natureza militar, de natureza socialista, comunista, que estão, né, tentando substituir ele na presidência, e que em último caso vão culminar com a presidência do Getúlio Vargas, com o golpe que vai dar início à presidência do Getúlio Vargas, é a impossibilidade do uso de habeas corpus nessas situações previstas no artigo 72 da Constituição, e também a própria anulação desse artigo que equiparava os direitos entre brasileiros natos e naturalizados. Então, em 1926 é o último golpe nesse processo de repressão dos estrangeiros, porque a grande garantia constitucional que ainda sustentava esse direito muito precário que eles tinham de discutir as expulsões e as medidas excepcionais perante o STF, ele deixa de existir, e a própria instituição do habeas corpus passa por uma reforma muito grande que reduz muitas possibilidades de entrada no Supremo Tribunal Federal. Então, em todo esse contexto legislativo, em todo esse caldo de repressão de imigrantes, de movimento operário, que ocorre essa greve em 1917. E eu volto para o caso que eu estava falando para vocês. A greve ocorreu entre junho e julho de 1917. Ela foi marcada por uma série de conflitos muito violentos com a polícia. Um operário, em 8 de julho de 1917, um operário foi assassinado pelos policiais e gerou uma comoção muito grande, que fez com que os patrões, enfim, os donos das grandes indústrias decidissem começar a negociar com o operariado muito em função do medo de que isso crescesse ao ponto de gerar uma guerra civil ou uma revolução social. Essa abertura para negociação ela foi mediada pela imprensa. Diversos grandes jornais no Brasil naquela época se uniram para tentar fazer uma mediação entre patrões e empregados e chegar a um acordo para essa greve em julho. Esse acordo ele ocorreu por volta de meados de julho. Enfim, eles chegaram a uma negociação relativamente exitosa. Os patrões aceitaram ceder algumas das reivindicações dos grevistas, que basicamente estavam vinculadas à diminuição do horário de trabalho, à proibição do trabalho infantil, enfim, direitos que pra gente hoje são absolutamente básicos, mas que eles tiveram que lutar muito, e muita gente teve que morrer para que isso fosse implementado. Enfim, eles aceitaram discutir e aceitaram ceder alguns direitos e aceitaram também dar anistia a todas as pessoas que tinham participado da greve. Então, o acordo foi esse. A gente vai ceder alguns direitos, vocês vão voltar a trabalhar, a gente vai aceitar dar anistia, não vai haver judicialização das pessoas que participaram dessa greve. Esse foi o acordo. Esse acordo foi firmado em meados de julho de 1917. Mas, é bom demais para ser verdade, né? Em fim de agosto de 1917, começa a se levantar boatos de que uma nova articulação para uma nova greve está sendo feita. Esses boatos, eles nunca são provados, eles aparecem em jornais, nos jornais de maior circulação, eles são muito combatidos pelos jornais alternativos, pela mídia anarquista, pela mídia socialista, mas o que importa é que esse boato, que provavelmente foi um boi de piranha para que a ação policial pudesse acontecer, ele deu ensejo a investigações secretas por parte de policiais infiltrados que começaram a entrar nos salões de reunião dos sindicatos, das associações de ofício, enfim, os maiores centros do movimento operário naquele período, em busca das pessoas que tanto participaram da greve geral em julho,
quanto que estariam articulando esse novo renascimento do movimento em agosto, em fim de agosto, início de setembro. Essa investigação, ela culmina em um relatório geral, que é apresentado pelo delegado no início de setembro, e esse relatório faz com que sejam autorizadas as prisões de alguns líderes operários que participaram da greve de 17 e que supostamente estariam articulando a nova greve. Diversas pessoas são presas nesse contexto, mas o núcleo duro da greve de 1917 são basicamente 8 pessoas. Uma delas é o Edgar Allan Poe. As 7 outras pessoas são todos estrangeiros, ou italianos, ou espanhóis, que estavam envolvidos de alguma forma, enfim, eram lideranças operárias importantes, que foram consideradas importantes e que foram consideradas perigosas pela polícia naquele período. Rapidamente, diversas medidas judiciais começam a ser tomadas, né? A primeira delas é começar a formular um processo de expulsão desses 7 líderes operários estrangeiros para que eles fossem eliminados do território nacional, porque afinal havia leis que permitiam que isso fosse feito. A gente já tinha uma permissividade, bastante grande para que o Poder Executivo pudesse eliminar pessoas do território nacional, e todos esses líderes operários eram estrangeiros, então eles atendiam basicamente aos requisitos de aplicação dessa legislação. Em fim de setembro, o processo de expulsão ele é concluído. Essas pessoas são extraditadas, são colocadas em um navio chamado Curvelo, que deveria ir para os Estados Unidos e levar esses estrangeiros para fora do Brasil. E, enfim, eles são eliminados sumariamente do território nacional, sem um processo criminal ou sem nenhuma forma de medida compatível com as leis criminais ordinárias que estavam em vigor no Brasil naquele período. A primeira parte do meu trabalho foi analisar esse processo de expulsão para ver quais eram os argumentos jurídicos que eram usados, e também para ver se de fato eles ocorriam de uma forma tão arbitrária como em geral a historiografia descreve, né? E uma das primeiras conclusões, e aí entra a questão do direito penal sendo uma ferramenta muito funcional à repressão política, uma das primeiras conclusões que eu cheguei nesse processo é que, apesar de haver uma arbitrariedade muito grande, no sentido de que os delegados de polícia diziam expressamente, ou o ministro da Justiça, que era consultado para saber as razões pela qual essas pessoas iam ser expulsas, eles diziam expressamente, essa pessoa está sendo expulsa porque ela é uma ameaça à segurança nacional e o governo federal tem direito de tirar essas pessoas do território nacional. Mas a questão é que, para que esse processo ele pudesse ser concluído, era necessário um inquérito policial, e era necessário que esse inquérito policial tivesse fundado num crime, uma acusação criminal. Então, todos esses líderes operários que acabaram sendo eliminados do território nacional dentro desse navio chamado Curvelo, eles foram acusados ou de terem cometido atividades criminosas no contexto da greve, ou de serem criminosos em outros países. Muitos estrangeiros, eles circulavam, né, pela América Latina. Chegavam na Argentina, depois se mudavam para o Brasil, depois iam para o Uruguai, enfim. Alguns deles, nesse caso que eu estudei, eles foram acusados de serem criminosos na Argentina, terem cometido crimes de furto, de lenocínio, enfim, todos esses crimes que estão muito associados à moral, à moral duvidosa, etc. Enfim, há muitos relatórios dizendo, olha, esse estrangeiro ele se envolveu nesses crimes na Argentina, e, portanto, ele já é um criminoso, e, portanto, ele entra nos requisitos presentes na lei de expulsão de estrangeiros para que ele possa sair do território nacional. Enfim, apesar de ser um processo administrativo, ou seja, que não segue as leis processuais criminais, ser um processo que pode ser fundado em razões muito arbitrárias, ele pode estar fundado na proteção da segurança nacional e nas razões de Estado, ele ainda assim estava muito embasado nas categorias do direito penal. Para que ele fosse considerado legítimo, para que ele fosse considerado uma possibilidade jurídica, para que ele, em último caso, pudesse manter a coerência do sistema judicial republicano, ele tinha que prever determinadas menções ao direito penal, ou seja, ao que há de mais liberal, mais protetivo dentro de uma legislação nacional, né? Esse é um primeiro elemento, em que a gente pode ver como a lógica da exceção e da regra, ela não pode ser separada. Elas operam no mesmo nível, na verdade. Elas se retroalimentam, ou seja, elas são cíclicas. O segundo espaço onde a gente pode ver isso é no processo do Edgar Allan Poe. Como eu contei para vocês, ele foi o único brasileiro nato que foi preso nesse contexto. Ele era um jornalista, ele era um tipógrafo, ele estava envolvido com o movimento operário, mas ele não era um trabalhador fabril, ele não era uma pessoa que
que tinha um perfil semelhante aos outros estrangeiros que foram expulsos, então ele tinha características muito especiais, por assim dizer, e ele foi preso e processado por roubo, como eu falei para vocês, ou seja, por um artigo do Código Penal, houve uma investigação, houve uma denúncia, ou seja, todo esse processo que uma ação criminal deve seguir, né? Primeiro, os policiais investigam, ele fica preso preventivamente. A partir da prisão preventiva, a formulação de uma denúncia, o juiz tem que aceitar essa denúncia vai ser discutida pelos advogados, depois vai haver uma sentença de pronúncia, depois ele vai ser julgado pelo júri. Nesse período, no Brasil, ainda, a grande maioria dos crimes era julgado pelo tribunal do júri, não eram só os crimes dolosos contra a vida, como é atualmente, né? Então, o Leon Henrique foi julgado pelo júri. E o que acontece nesse processo? É um processo que se torna célebre, todos os jornais, sejam de São Paulo, sejam do Rio de Janeiro, estão noticiando esse processo judicial. A mídia alternativa, a mídia anarquista, a mídia socialista, que era muito viva, era muito pujante, havia um montão de jornais que se autodeclaravam anarquistas ou socialistas nesse período. Enfim, eles relatavam, publicavam as peças processuais, relatavam como foi o julgamento, relatavam quais eram as opiniões do advogado, enfim. Foi um processo muito conhecido nesse período, muito, muito divulgado. E o que acontece nesse processo, lendo, né, a parte dos discursos que eu analisei, lendo as decisões dos juízes, dos promotores e a decisão do júri, é que o Leon Henrique está sendo acusado por roubo, mas o argumento do juiz para pronunciar o Leon Henrique, ou seja, para mandar ele para um julgamento pelo júri, está fundado no fato de que ele havia confessado ser anarquista e dessa qualidade, e aqui eu estou lendo literalmente para vocês a decisão do juiz para pronunciar o Leon Henrique para mandar ele para um julgamento pelo júri. O denunciado, na sua defesa, confessou ser anarquista e dessa qualidade era por certo que se julgava com o direito de pôr-se à frente do operariado paulista para guiar-lhe ao passo. Ele obedecia, portanto, a um plano consciente, deliberado e visava um fim certo e determinado que satisfaria seus desejos. E para este fim, servia-se do braço executor do operário, cujos sentimentos explorava aproveitando da época especial de temerosa crise que atravessava o nosso país, como todo mundo, para incutir no espírito essas ideias subversivas. Ou seja, uma acusação por roubo que, na verdade, é uma acusação plenamente política. Ele está sendo acusado de ser anarquista. Se ele não fosse anarquista, talvez ele nem sequer estivesse nesse processo, e participasse da greve, ele nem sequer estaria nesse processo judicial, mas a questão é que ele era um anarquista, ele estava propagandeando suas ideias, e as suas ideias convenceram as pessoas, entraram na cabeça das pessoas e fizeram com que elas cometessem crimes. Portanto, o anarquismo, ele é uma ideologia que opera essa lavagem cerebral nas pessoas, e ele deve ser punido. Então, se você compara a tipologia do crime de roubo com o argumento usado pelo juiz, é muito claro, se nota que a acusação é por anarquismo e não por roubo, ao fim e ao cabo, né? Então, aqui é uma outra chave de entrada para ver como o direito penal operava, né? Enquanto no outro caso a gente tem medidas excepcionais sendo fundadas na lógica do direito penal por meio de argumentos que sugerem que essas pessoas não só eram anarquistas, como também eram criminosas. No caso do Leon Henrique, ele é anarquista e, portanto, ele é criminoso. Então, é uma lógica um pouco inversa de aplicação do direito penal nesse caso, né? Basicamente, enquanto o Leon Henrique seria criminalizado pelas suas atividades militantes, os estrangeiros que foram expulsos e retirados do território nacional, eles teriam as suas atividades criminais pretéritas politizadas. E essa lógica era uma lógica que se retroalimentava, né? Mas o direito penal estava sempre presente. Enfim, o Leon Henrique acabou indo a julgamento pelo tribunal do júri, foi defendido pelo Evaristo de Moraes, o advogado que a Carol citou anteriormente. O Evaristo de Moraes foi um advogado que, enfim, iniciou sua carreira como rábula, mas depois acabou se tornando um advogado, foi uma pessoa que apareceu em todos os meus processos, basicamente. Desde processo de tentativa de assassinato de presidente, até defesa de militar, enfim, foi um advogado que fez um trabalho incrível em termos de defesa das liberdades individuais e também de teorização de tudo isso. As petições que ele escrevia eram quase doutrinas jurídicas, eram petições muito sofisticadas e que provam também que processos judiciais são espaços de produção de discurso jurídico muito importantes, espaços criativos, né, para uso de categorias jurídicas muito importantes. Não é só na lei, não é só na doutrina que a gente vai encontrar definições do que é o direito penal, mas também nos próprios processos judiciais. Ele é defendido pelo Evaristo de Moraes, nessa ocasião, e ele acaba sendo absolvido por unanimidade pelo júri, ou seja, o final do Edgar Henrique é um final feliz.
E geralmente, também voltando a essa questão da historiografia que eu falei para vocês, geralmente esse final feliz do Learning Hall, ele é usado como um indício para mostrar que o direito penal ele não reprimia o movimento operário, que a repressão estava centralizada nas leis de expulsão, de deportação, etc. E tal. Mas a questão é que a decisão desse julgamento, se a gente pensa nessa chave de como o direito penal operava e como ele era politizado em função de determinados interesses do governo republicano, a decisão não é tão importante. Não importa se o Learning Hall foi absolvido ou não. Ele ficou 6 meses preso, até que chegasse o momento do julgamento, o que também já diz muito sobre quais são as possibilidades que o direito penal oferece, né? Se uma pessoa é processada criminalmente, ela tem possibilidade de ser mantida na prisão por meios legais por muito mais tempo que ela teria se ela fosse presa, não sei, em função da declaração de estado de sítio, ou se ela fosse deportada do país, enfim. E a própria dinâmica interna do processo, essa própria dinâmica interna que eu descrevi para vocês, do juiz dizendo que o Learning Hall era um anarquista, confesso, e que, portanto, o crime pelo qual ele tinha sido acusado é um crime importante, que deveria ir ao julgamento, etc. Essa é a lógica essencial. E essa é a lógica que eu acho que a gente tem que prestar atenção nesses momentos em que o discurso de exceção ele toma conta, né? Em que a gente começa a conversar sobre ações repressivas que extrapolam as leis, ações repressivas que estão fora dos marcos de legalidade democráticos, etc. É justo nesses momentos que a gente tem que olhar para esses marcos democráticos e ver a prática, ver como eles estão sendo aplicados, ver como enfim, eles estão sendo discutidos na prática judicial, porque eu acho que é aí que a gente vai ver algumas continuidades, algumas permanências e alguns elementos de manutenção da ordem instituída que são bastante perigosos e que têm que ser combatidos por uma prática judicial democrática e liberal, né? Seja no passado ou no presente. Então, é basicamente isso que eu queria dizer para vocês. Espero que tenha ficado claro e estou disponível para responder perguntas e dúvidas. Aplausos democráticos aí, diplomáticos. Super legal, gente. O Otávio acho que tem umas palavrinhas agora, mas, bom, antes de passar a palavra para o Otávio, eu queria só agradecer. Eu fiquei aqui aprendendo, fazendo anotações. É uma área que muitas vezes eu não entendo tanto, a parte do trabalho e etc. Enfim, sensacional, gente. Muito obrigado. Otávio, vai lá. Obrigado, é verdade, Suzy, estamos de acordo. Muito obrigado, Raquel. Eu vou comentar algumas coisinhas só porque vocês entendam, né? O formato tradicional de mesa redonda, normalmente tem as pessoas que falam e tem quem faz a mediação, né? E aí a gente se propôs a convidar a Raquel e a Carol para falar e eu e o Raul ficarmos um papel mais de mediadores. Aliás, a gente manda perguntas, mas enfim, né? A ideia é mais ou menos essa, então mais a gente mediar. Eu não vou fazer uma apresentação como a Carol e a Raquel fizeram, mas comentar um pouquinho a respeito de algumas questões semelhantes, né, e isso tem um pouco a ver com a própria razão da gente ter pensado nessa mesa, pensar nessa relação entre criminalidade e trabalho como uma relação viável de ser trabalhada, né, dentro dessa perspectiva. E aí, eu não quero me repetir dentro daquilo que já foi falado, né, mas uma coisa que a historiografia fala bastante é da tentativa de uma ética, de se instituir uma ética de trabalho livre no pós-escravidão. Essa é uma questão que a gente não pode relativizar, sabe? Quando a gente fala em escravidão, a gente costuma pensar, é uma coisa que está lá atrás, né? Acabou faz, 140 anos? Enfim, a gente que é de humanas, né? Mas acabou faz mais de 100 anos. Por que isso... Qual a relevância, né, da gente continuar pensando aí numa herança da escravidão, qualquer coisa nesse sentido. E a gente vê que nós tivemos quase 400 anos de escravidão, e que isso tem a ver com muitos problemas que a gente continua entendendo, continua tendo, né, que persistem, e aliás, né, a gente tem aí uma lei áurea,
um final formal ali da escravidão, mas há uma série de permanências que se dão ainda com muita força pelas décadas seguintes, né? O caso, por exemplo, dos marinheiros que ainda sofriam castigos corporais, né, e que eles são a maioria negra, enfim, uma série de outras questões. Então, e não é nem esse o meu ponto aqui, na verdade, mas a gente perceber que quando a gente tem um regime escravista num país, a gente não consegue entender trabalho como uma coisa boa. Trabalho é coisa de escravo. O trabalho é feito de forma compulsória e o não trabalho é punido fisicamente, né, punido no açoite. Então, quando a gente tem esse chamado declínio da escravidão, é preciso mudar essa chave de pensamento nas pessoas. É preciso parar de falar que trabalho é coisa de escravo, né, que trabalho é algo mal visto, enfim, e que o trabalho é uma virtude, que o trabalho nos enobrece, que trabalhar é uma coisa boa, que a gente cresce com o nosso trabalho, né, que a gente progride com o nosso trabalho. Então você tem que mudar algo que é extremamente negativo para falar que aquilo agora é super positivo, que é bom você trabalhar, você vender a tua força de trabalho, você levantar cedo, sair às 7 da manhã, voltar às 7 da noite, que é esse o negócio, é isso que vai te levar para frente, né? E geralmente isso funciona bem, né? Mas onde que o crime entra? O crime entra quando isso não funciona bem. Quando, por outros meios, você não consegue botar isso na cabeça da pessoa, aí você criminaliza. E criminaliza-se uma série de condutas, né? Que tem mais a ver com o que eu venho trabalhando e já trabalhei. O meu foco de trabalho, aliás, foi na questão da embriaguez, né? Mas enfim, falando em Brasil republicano, o nosso Código de 1890 coloca uma série de contravenções, lá pelos artigos quase 400, 390 e pouquinho em diante, ele coloca uma série de contravenções, que são a vadiagem, a mendicância, a embriaguez, a capoeira e mais algumas outras condutas. E o que a gente pode pensar, né, o que tem em comum essa série de condutas que eram condenáveis? A prostituição também, né, a exploração da prostituição, normalmente chamada de cafetismo, e outras palavras bem legais da época. O que essas condutas têm em comum? Que elas são ou negações do trabalho, ou formas desonestas de se ganhar dinheiro, né, consideradas moralmente reprováveis ou desonestas de se ganhar dinheiro de acordo com aquele determinado pensamento vigente. Então, o caso da embriaguez, por exemplo, né? Por que a embriaguez é uma negação do trabalho? Porque o sujeito ébrio, ele não é disciplinado, ele não cumpre horário na fábrica, ele não tem o mesmo rendimento, uma série de questões. Então, é mais ou menos nesse sentido que, a partir daquilo que eu trabalho, as duas coisas se conectam. E aí, uma coisa que me chama bastante atenção, eu acho que o Raul está querendo falar, eu já isso é porque não é uma apresentação, estou fazendo só alguns comentários, enfim, mas uma coisa que me chama bastante atenção e que a historiografia comenta também, é que nesse período de início de república ainda, final do século XIX, século XX, não existe a ideia de desemprego. A ideia de desemprego vai ser discutir, vai se falar em desempregado só mais tarde. Então, ou você está trabalhando, ou você é vagabundo. O vadio, né, aquele que não trabalha, ou a mendicância, né, você não trabalha e pede dinheiro, e não há desculpa, o desemprego não serve como uma desculpa. Então, por exemplo, quando eu pego meus criminosos, eu vejo coisas muito interessantes. Inclusive tem um que eu gosto muito, Raquel, que também era tipógrafo, e o cara já há muitos anos não trabalhava como tipógrafo, assim, uns 10 anos, ele tinha sido, por causa da bebedeira, ele era ébrio, ele tinha sido demitido do jornal, e nunca mais voltou a trabalhar, mas quando ele é pego num processo crime, ele fala, eu sou tipógrafo. Um outro caso, né, eu tive testemunhas ouvidas dentro de uma mesma família, um menino de 11 anos que dizia que era jornaleiro, provavelmente era mesmo, mas um senhor de 81 anos
Isso no começo do século XX, né? Que quer dizer, é mais, sei lá, é tipo 90 e tantos anos hoje, se a gente fizer uma conversão, que também dizia que era jornaleiro, e que tinha problema de mobilidade, que então não existia a figura do desempregado, a figura do aposentado, do afastado, do qualquer coisa nesse sentido, né? Se você não era trabalhador, você era vadio, e se você era vadio, você era delinquente. E, bom, gente, o chat está aberto, façam mais comentários, tragam outras questões. Raul. Não, eu ia só encarnar o penalista aqui hoje, dizer que também o tráfico é uma forma, entre aspas, desonesta de trabalho. A gente acaba vendo muitas permanências aí. Acho que nas 3 falas de hoje a gente vê muitas permanências, muitas coisas que fazem parte dessa genética brasileira, assim, brincando, né? E o ponto que eu ia trazer era basicamente esse, mas eu acho que agora a gente pode começar a fazer mais um debate mais misturado, né, e trazer mais algumas coisas. Tinha um comentário ali para trás, de alguém que tinha feito meio que uma pergunta também. Aí acho que a gente pode começar por eles. Aqui, da Ingrid Santos. Acho que foi na da Carol ainda. Foi na da Carol ainda. Quer que eu reenvie aqui? Ó, vou reenviar. E, enquanto vocês dão uma lida, eu vou falar uma coisinha também que eu achei interessante das duas. Vou só voltar para as minhas anotações, porque, como disse a Carol, eu não sabia que eu fazia isso porque eu era pisciano, Carol. Eu descobri hoje. Mas, realmente, senão eu perco a cabeça. Mas alguns gente, desculpa, a bolinha vai latir agora, faz parte. Mas essa diferença, essa tensão, esse ponto de tensão entre trabalho livre e trabalho escravo, eu acho que a gente percebe ele muito também na própria doutrina, às vezes, né? Ou na forma com que os brasileiros talvez lessem a doutrina. Eles vão trazendo eles também vão descobrindo essa novidade que o trabalho poderia ser algo legal, né? Mas aí eu queria saber, gente, vocês duas, como vocês veem essa relação entre trabalho e repressão criminal e como talvez um surja com o outro com um, onde que eles se ligam? Por que faz sentido a gente pensar nessas duas coisas juntas? Claro, na virada do século XIX para o XX, mas também pensando até hoje, como que a gente, a que tipo de problemas hoje a gente talvez tenda a responder de forma policial, né, assim, com Estado policial e etc., enfim, qual que seria essa ligação entre ambos? Como que a gente compõe esse trabalho? É uma aventura, na verdade, porque é a primeira vez que eu estou fazendo o exercício de fato, tentar achar o link, né, entre o trabalho e o penal, mas a gente percebe a todo momento que sempre estão interligados, tanto que, por mais que na minha dissertação esse não tenha sido o meu foco, né, o penal, não tem como a gente deixar de fora a repressão, a criminalidade, porque isso tudo faz parte do contexto em que aquelas legislações estão sendo feitas, em que aquele pensamento está sendo produzido, né? Não tem como mesmo. Você comentou, por exemplo, Raul, da questão da embriaguez, né? E, de fato, se a gente for olhar até hoje, e sobre as permanências também, né? De fato, se a gente for olhar até hoje, né? Quais são os tipos de condutas que estão tipificadas lá no nosso ordenamento jurídico atual sobre os casos de demissão por justa causa? Uma série de condutas que são baseadas na moral, né, nessa conduta, inclusive a própria embriaguez. Se você chegar embriagado no trabalho, isso é motivo de demissão. Hoje a gente tem uma outra reflexão de que se o trabalhador ele tem um problema de alcoolismo, né, daí não entra nessa seara, não é permitida a demissão, mas a conduta, né, você ter alguma conduta imprópria com relação à obscenidade, você ter vícios, né, tudo isso é motivo de demissão, justa causa até hoje.
Então, eu acho que o trabalho, ele está intimamente ligado com o penal, né? Até hoje, assim, em diversos momentos, e não sou Foucaultiana e não estudo, mas Foucault já nos falava sobre as instituições de disciplina, né? Como o trabalho, a cadeia, a escola, todas elas são. Então, de fato, acredito que não tem como a gente não fazer nenhum tipo de associação mesmo. Raquel? Olha, trabalho e penal, ou direito do trabalho, direito penal, eles são duas faces de uma mesma moeda, assim, são coisas que não podem ser separadas, e essa moeda se chama coesão social. É importante para que uma sociedade permaneça estruturada, permaneça funcional, permaneça próspera, que as pessoas tenham ocupação, que as pessoas produzam algo para essa sociedade, até porque há toda uma estrutura iluminista, liberal, que dá direitos, mas ela também cobra deveres. Então, se você recebe determinadas garantias do Estado, você tem que contribuir com algo. E a partir do momento que você não contribui com esse algo, vai haver uma estrutura que vai te dizer, olha, ou você vai ser direcionado para uma instituição onde você vai trabalhar, porque afinal, as prisões, ninguém fica fazendo nada ali dentro, ou você vai ser retirado da sociedade por um tempo, você vai sofrer uma prisão preventiva, você vai sofrer uma expulsão, enfim, vai sofrer algum mecanismo repressivo que não necessariamente passa pelo direito penal, mas tem funções punitivas e repressivas per si, para que você possa ser realocado em outro espaço. Se você volta, você vai voltar em outro espaço. E daí há todo esse discurso, né, de que a cadeia ressocializa, de que vai voltar um cidadão mais apto ao trabalho, etc, etc. Então, assim, a própria maneira como operam as prisões, a própria maneira como operam a lógica disciplinar do trabalho. O penal entrando no trabalho e o trabalho entrando no penal, assim. Então, acho que as duas coisas, elas simplesmente não podem ser separadas, porque delas depende a manutenção da sociedade, basicamente. Né? Pelo que eu vi no Congresso Constituinte, 1890, 1891, na dissertação, primeiro que, assim, nem foi isso que eu pesquisei, mas tem alguns discursos que são feitos que a gente não consegue só bater o olho. Você está lá, você está com o prazo da dissertação ali nas costas, mas a hora que você vê, você pensa, eu vou fazer um café e vou ler isso aqui. E eles viam realmente como duas coisas conjuntas, né? Como uma forma de que, assim, olha, inclusive eles falam muito da ideia, quando eles começam a criar a ideia do ordem e progresso, os positivistas, etc., eles trazem muito esse ponto de que se não está em ordem, né, se a questão não é ordem, não é ordeira, a resposta para isso pode ser penal, pode ser a expulsão, e eles falam já sobre os imigrantes, já em 1890, sobre os imigrantes como um problema dessa coesão social e dessa questão do trabalho. Né? E na greve de 17 eu ouvi estava ouvindo um podcast, etc., a galera falando dos discursos parlamentares, deles falando já assim, né, de, olha, o trabalho é a base da sociedade brasileira. Não era até alguns anos atrás, né, quando eles falam. Se o imigrante não quiser trabalhar, ele que vai embora. Ordem e progresso, né? Então, acaba sendo muito uma coisa moldando uma, outra moldando a outra, né? E acho que a gente tende, às vezes, ainda mais se a gente olhar de uma forma muito simplista, a olhar de uma forma relativamente marxista e pensar assim, tá, então o direito penal será que é só uma desculpa, só uma agitação de superfície para aquelas questões de luta de classes e etc. Mas eu acho, e aí não sei, quero saber o que vocês acham, que a gente pode pensar o penal como um espaço de lutas também, né? E pensar que o penal pode seguir uma lógica que não seja só a de manter manter a luta de classes, por exemplo, manter essa dominação de classe, que ele pode abrir esse espaço, embora geralmente a face repressiva dele seja muito mais instrumentalizada e muito mais utilizada. O que vocês acham disso, vocês três? Foi só uma ideia que eu quis colocar aqui.
Dentro do que você falou, eu acho que uma coisa legal para falar, o vínculo de trabalho fica evidente, né? Mas acho que uma coisa legal, assim, para a gente pensar justamente quem anda, e aqui a metáfora vai ser intencional mesmo, né? Para quem anda no fio da navalha dessas questões, fugindo tanto do trabalho quanto do penal, é a figura tipicamente brasileira, né, do malandro. O malandro é um personagem aqui para a gente pensar essa questão, porque ele está justamente na corda bamba entre as duas coisas, né? Essa figura que se torna tão brasileira, que vai se consolidando, mas aqui eu lembro, por exemplo, de um texto de crítica literária fabuloso do Antônio Cândido, que se chama Dialética da Malandragem, que ele analisa essa questão a partir de memórias de um sargento de milícias. E aí ele fala sobre como outros lugares têm essa mesma figura, uma figura dúbia, embora o malandro seja algo, eu acho que seja algo autóctone, né? Seja uma jabuticaba nossa. E aqui tem gente que talvez vai me olhar com uma certa ressalva, mas eu acho que uma bela jabuticaba. Eu tenho uma simpatia por essa figura do malandro, né? Que em grande medida, vive de escapar aos dois espaços, né? E aí, para quem... há um outro livro, por exemplo, que é muito legal e feito por um jornalista, mas assim, uma bela pesquisa historiográfica, que é uma história do samba do Lira Neto, que ele começa as questões lá nas raízes do samba, e aqui eu estou fazendo o que eu normalmente faço, né, que é fugir do discurso jurídico e olhar para os personagens que são atingidos por ele, mas enfim, acho que pode ser um insight interessante aí para a gente pensar. E acho que eu acabei fugindo um pouco da temática, mas enfim. Eu que trouxe aí a segunda pergunta antes de ver se você tinha coisa para falar. Eu estava empolgado na ideia e segui. Desculpe aí. Você perguntou, né, Raul, sobre o direito penal, né, como ele se é, na verdade, um campo de disputa, né? E acho que não só o penal, o direito, né, como um todo. O direito como um todo, né? Se a gente não considerar que o direito é um campo de disputa, o que a gente está fazendo aqui, né? Eu acho que essa leitura de que o direito é só mera superestrutura, né, reflexão, reflexão passiva das relações que são de fato importantes, que são as relações de produção, é algo que não dá mais, assim, né? A gente acha que superou isso, acho que a sociedade é mais complexa, a gente consegue visualizar o direito com todas as suas limitações, né? Mais como um campo de disputa, assim. Eu gosto dessa forma. Não, estou plenamente de acordo, assim, eu acho que é uma pergunta que não diz respeito somente ao direito penal, mas a uma concepção do que é o direito, assim, se a gente assume que o direito é uma superestrutura rígida, que é necessariamente o que está escrito nas leis e que é operado por uma elite educada, que transita por ambientes políticos, ou seja, se a gente tem essa noção que o direito está tão longe da realidade, de fato a gente vai ver o direito penal, qualquer direito, como uma dimensão muito apartada da realidade. Mas é isso, assim, a gente pode entrar pela teoria do direito, mas a gente pode entrar pela história do direito também. Se você analisa processos judiciais, para mim é claro que as categorias jurídicas todas estavam em disputa. O que era roubo estava em disputa. O que faz o tribunal do júri estava em disputa. Por mais que, sei lá, roubo está escrito no Código Penal básico, todo mundo sabe o que é roubo, todo mundo leu o Código Penal, sabe o que é isso. Todo mundo sabe o que faz um tribunal do júri. Todo mundo sabe qual é a jurisdição que vai julgar crime político, vai julgar crime comum. É só ler a legislação. Mas na hora que você vai para a prática judicial, você vê que tudo isso está em disputa. Tudo isso está em discussão. E é aí que se criam sentidos para as coisas. E é aí que as coisas começam a adquirir concretude, ou seja, começam a adquirir alguma possibilidade de mudança da realidade. Então, é isso também. Fica até a mensagem para quem, enfim, tá fazendo pesquisa e gosta de história do direito, quer explorar isso. A quantidade de problemas de pesquisa e
questionamento de grandes marcos da teoria do direito, que a história do direito feita a partir dessa perspectiva pode proporcionar, é gigantesca, né? Então, enfim, acho que depende muito da maneira como a gente pensa o direito, como a gente olha para os fenômenos jurídicos. Você mencionou a questão do processo, né, e tanto você quanto a Carol mencionaram, por exemplo, a figura do Evaristo de Moraes. Acho que é um bom exemplo, né, eu conheço pouco da trajetória dele, né, mas de um advogado que usa habilmente as possibilidades que ele tem, né, e de dentro desse sistema aqui, sim, é um sistema cheio de complicações, né, e, enfim, a gente que está aí, a gente sabe, né, mas faz do direito um campo de batalha, né, de uma forma bastante interessante. Não, e o Evaristo de Moraes é, inclusive, uma figura que incorpora o que a gente estava falando, assim, ele é um advogado que transitou entre penal e trabalho toda a sua vida, né, ele não separava essas duas dimensões, ele era um advogado que atuou muito no tribunal do júri, atuou em diversos casos criminais, mas que também estava muito envolvido na defesa do movimento operário, que estava pensando, ajudando a pensar a legislação operária, foi ministro do Trabalho, enfim, ele é uma pessoa que quase que representa as contradições da Primeira República. Tem um livro muito bom da Joseli Mendonça, que se chama Evaristo de Moraes, em Tribuno da República, que é meio que uma biografia, um trabalho... Exato, esse livro divino, muito bom esse livro. Que vai contar um pouco da trajetória do Evaristo de Moraes e detectar esses pontos de interesse que, na verdade, acompanham a própria história da Primeira República, né? Ele era mulato, ele foi um rábula, ou seja, todas as contradições que estão surgindo nesse novo modelo, nessa nova ordem social, elas estão meio que representadas numa pessoa. Assim. Escreveu sobre menores, né, Otávio? Exato. Enfim. Enfim, lei do ventre livre, direito operário, uma série de... Escreveu a história da escravidão no Brasil, enfim, é uma pessoa muito interessante. Recomendo para, enfim, alguém, quando entrou, disse que quer trabalhar, tem interesse em trabalhar na advocacia militante, enfim, leiam a história do Evaristo de Moraes para vocês verem quantas possibilidades vocês têm como advogados e como, enfim, seres atuantes na sociedade, porque um advogado, ao fim e ao cabo, é isso. Né? Exato. Em disputa estão também, não só essa questão toda do direito, né, como a gente falou, mas como vocês colocaram, até as próprias categorias, né. No penal eu posso falar um pouco mais, mas acho que no direito do trabalho também, isso está em discussão o tempo todo, né. O que é sindicato, como devem ser os sindicatos e etc. Mas acho que um estágio em qualquer escritório de advocacia, uma das primeiras, de advocacia penal, mas as primeiras discussões que todo mundo faz é se é porte ou tráfico, né? Essa discussão ela é feita o tempo todo, né? Não para. Seu primeiro dia de estágio, depois de conhecer o escritório, aprender como fazer café, brincadeira, você já vai a primeira petição que você vai fazer é de porte e tráfico, né? E tem outras, o desacato está em pleno debate já há muito tempo, a violência doméstica, né, e acho que no trabalho também a gente tem bastante, né, então acho que fica um convite aí para a gente ocupar esses espaços de disputa dentro do direito, ainda que a gente às vezes não vá ser eleito para isso, a gente consegue ir para o debate de outras formas, né. O que eu acho... Então, pergunta, porte ou tráfico? Vamos ver, tem que ver sempre, cara, tem que ver sempre. Tem situações que você acha, às vezes, que nem é mais possível de argumentar, mas aí você encontra, por exemplo, um jogador de futebol com mais de 1 quilo de cocaína e ele vai pro porte, né? Enquanto você encontra, eu já vi moleque com meio baseado ir por tráfico. Então, é uma discussão toda vez, dependendo, eu recomendo, assim, pro cliente, para cliente, que o mais fácil é você fazer uma transação penal ali, assistir o videozinho do Discovery Channel, nos termos dos 68 seguintes, da 9.099, só vai lá, assiste, etc., não fica nem com antecedente, mas o problema é quando a pessoa já tem uma passagem por porte. Aí isso vai ficar em disputa todas as vezes, todas as vezes isso vai ser discutido, você vai abrir um item lá para isso. Então, não tenho o que dizer.
Mas eu acho que é importante dizer também, Raul, e retomando um pouco das nossas falas, que apesar de ser bastante comum que um jogador de futebol seja condenado por posse, apesar de ter 1 quilo de cocaína, e não sei, um guri aí de 18 anos ser condenado por tráfico por ter um baseado, há argumentos jurídicos para que isso aconteça. Isso não é algo que sai da cabeça do juiz, nem do promotor. Não é assim, ai, não, vai ser tráfico porque sim. Refira-se. Não é isso. Há uma construção jurídica, há usos de institutos, há combinações de institutos, há justificativas fundadas em jurisprudência, enfim, há toda uma rede de argumentos que é usada para fundamentar isso. Eu acho que é muito importante a gente estar atento a esse tipo de coisa, assim, para que a gente não caia na armadilha de dizer que direito é política. Eu não acho que direito é político. O direito, ele é óbvio, ele é parte de um sistema político, ele é absolutamente politizado, ele não é neutro, ele não é, enfim, ele não é racional, ele não é objetivo, mas ele também não é política. Ele tem um sistema interno de operação que ele sempre tem que ser, sempre tem que ser obedecido. Claro que sempre com muita margem de negociação, e por isso que eu digo que categorias jurídicas são construídas na prática, isso é bastante evidente, mas o espaço de negociação, ele tá dentro de uma moldura, né? E eu acho que o nosso desafio é sempre estar muito atento a como essa moldura está sendo manipulada, né? E também para poder manipular essa moldura em um sentido que seja sempre mais democrático, sempre mais liberal, sempre mais protetivo possível, né? Só por curiosidade, quais foram os argumentos jurídicos, tanto em um quanto em outro? Né? Não, mas foi uma ótima resposta, foi uma ótima pergunta, Fabiana, porque, inclusive, trouxe isso para a gente, né? E trazendo isso da Kel, então, quais foram os argumentos jurídicos nesse caso, né? Que eu acho que é algo que a gente poderia trabalhar, mas eu vou falar super rapidinho. O jogador argumentou que ele não precisaria da mercancia para sobreviver, e trouxe a declaração do imposto dele mostrando que realmente era inverossímil imaginar que ele fosse traficante, como profissão, né? Mas aí também fica aquela questão. Tem o uso compartilhado, né? Por que não foi para uso compartilhado? Por que foi direto para aporte? Isso não foi tão bem endereçado na sentença, mas é um argumento jurídico. E no outro, o rapaz tinha meio baseado, apenas, mas ele tinha um livro caixa e dinheiro trocado. Então, depois, no recurso no STJ, conseguiram ver que ele vendia bolo, né, para a mãe dele. Mas, enfim, são argumentos jurídicos, tem uma lógica jurídica própria que vai construindo essas histórias. Histórias de pessoas, histórias de países, de nações, histórias de arquivos, histórias de processos, histórias de categorias jurídicas. E elas estão em disputa constante. Para isso estamos aqui. Um comentário, um argumento nesse sentido, né, que eu acho que é muito significativo e que pode ajudar a gente a pensar na nossa discussão aqui, é uma coisa que eu vi o Luiz Eduardo Soares comentando uma vez, que é antropólogo, cientista político, e assim, é o cara para falar de segurança pública, né. Ele diz que quando, vamos dizer que seja o jogador de futebol pegou uma quantidade absurda de droga, ele fala na delegacia, ou ele fala em juízo, olha, é que é o seguinte, eu me dá até um nervoso de ir buscar droga com aqueles vagabundos. Então, para eu ter que ir menos, eu vou e pego muito de uma vez só. E isso cola, e isso diz muito sobre, quer dizer, quem que é o tipo criminoso, né, e quem que não é. É bem significativo, né, e justamente, né, ver o quanto que essas categorias, então, estão em disputa, e o quanto que essas categorias são endereçadas também, né, de acordo com quem é a pessoa concreta de quem a gente está falando. E aí, agora, voltando muito no tempo, né, mas para o nosso debate de Primeira República aqui, é algo que, por exemplo, a gente vê tanto no caso do trabalho, quanto no caso, por exemplo, do crime do delito que eu estudei, né, a embriaguez.
é delito de pobre. A vadiagem é um delito de pobre. Não é possível que um rico seja considerado vadio, porque o rico vai falar, eu não preciso trabalhar, eu vivo do meu patrimônio, eu tenho rendimentos. Então você não criminaliza o ócio da pessoa que tem patrimônio. Vadiagem é crime de despossuído. Da mesma forma, a embriaguez é muito interessante, que a gente vê se falar que o fulano estava um pouco alto, que os humores dele estavam elevados, qualquer coisa nesse sentido, né? Mas bêbado, esse bêbado criminoso, né? O artigo lá do Código Penal de 1890 dizia embriagar-se por hábito ou apresentar-se em público em estado de embriaguez completa, é o embriagado pobre, é o despossuído da cachaça, da cerveja barata. Então esse recorte é muito significativo, né? E acho que isso aparece em todas as nossas pesquisas, em todas as nossas fontes, né? É incrível como isso é forte. E aí, pensando em permanência, né? Incrível o quanto que isso se mantém. Posso dizer uma coisa? Não sei se a gente já está finalizando ou se tem algum tempinho ainda. Eu só queria chamar a atenção para a importância de pensar, analisar e se preocupar com a construção empírica de categorias jurídicas, novamente, porque eu acho que é algo especialmente importante quando não só a gente está pensando abstratamente nas relações entre direito penal e política, etc., mas quando o direito penal está sendo usado para reprimir a política. Como eu falei para vocês no caso da greve geral de 1917, houve todo um processo de construção e negociação de uma série de categorias jurídicas até que houvesse uma lei de repressão ao anarquismo em 1921. De fato, quando chegou essa lei em 1921, o pau já estava comendo fazia décadas. Muitas noções já tinham sido construídas. Um direito de expulsão já tinha sido formulado, assim, a grosso modo, né? A própria noção de anarquismo não era um crime ainda, mas já tinha assumido um sentido criminal na prática jurídica. O Edgar Allan Poe foi condenado por anarquismo. O anarquismo não era um crime, mas isso se tornou um crime através da articulação de argumentos jurídicos. E eu acho que é muito importante falar sobre isso, sobretudo num dia em que eu imagino que vocês devem ter visto a notícia, em que está sendo discutida a aplicação da lei de combate ao terrorismo, da lei de repressão ao terrorismo, para lidar com os movimentos antifascistas que estão surgindo tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Eu acho que isso é algo muito alarmante, isso é algo que nós, como juristas, devemos nos informar, nos preocupar, procurar entender, mas a gente não pode esquecer que a repressão ela já está acontecendo. E a gente não pode deixar se distrair muito pelo debate, assim. A possibilidade de aplicação de lei do terrorismo é latente, ela é forte, ela é algo absolutamente ameaçador a direitos democráticos historicamente conquistados, mas ela não necessariamente quer dizer que essa é a maneira como as coisas vão ser reprimidas. Então, eu acho que a gente tem que ter muita atenção para esses fenômenos, assim. Muitas pessoas já estão em delegacias de polícia, como já estiveram em 2013. Eu lembro que na época dos protestos de 2013, alguns anos depois, em 2016, eu escrevi um artigo em que eu analisei todo o debate parlamentar sobre, que depois foi culminar na lei, né, antiterrorismo, em todos os projetos de lei que foram propostos depois do protesto de 2013, tipo, para reprimir o uso de máscara, etc, etc. Esses projetos não passaram. A lei de repressão ao terrorismo passou com muitas modificações, mas ainda assim muitas pessoas foram presas, muitas pessoas foram lesionadas corporalmente, muitas pessoas perderam sua visão, enfim, aconteceu muita coisa sem que essas leis fossem aprovadas ou que elas fossem aprovadas em sua configuração mais repressiva. Então, assim, a gente tem que ficar muito atento ao enfoque que a gente dá nas coisas, sabe? E às vezes não precisa nem ter realmente alguma incursão num tipo penal, basta que isso claro, claro. Né? Afinal, Rafael Braga foi preso com uma garrafa de pinho-sol. Claro, exatamente. Esse é o exemplo mais... Assim como os anarquistas no início do século XX eram presos por sociedade secreta, por vadiagem, por roubo, enfim. O fato de que não existia uma lei que dissesse que o anarquismo era crime não quer dizer que isso não estava sendo reprimido, que não estava sendo absolutamente regulado pelo direito penal, de alguma maneira.
tivemos até prisão para averiguação, algo que já teria sumido do nosso ordenamento, mas que veio escrito em autos de prisão recentemente. Claro, enfim. São lógicas diversas, né? Perfeito. Perfeito. Bom, Carol, quer ir para aquela questão, então? Boa. Aqui, deixa eu ler. Thaís, né? Nesse período, a imigração de trabalhadores chineses trouxe uma série de acordos e contratos para o início dessas negociações. Gostaria de saber se na sua pesquisa você encontrou assuntos relacionados a estes trabalhadores. Thaís, não encontrei. Provavelmente deveria ser algum tipo de contrato, mas algum nível, assim, de município, né? Porque existia demais, né? Tinha muita regulamentação por posturas municipais, né? E, como eu falei para ti, eu não cheguei a verticalizar nesse tipo de estudo. Mas, de todo modo, de fato, o que nós tivemos aí foi uma regulamentação bem parca aí, de tudo, né, para fechar. Eu estou rindo dos comentários aqui, pessoal, até me perdi na fala, porque o Anderson perguntou se a gente é mais trabalhador ou mais bandido. É que é uma pergunta que eu coloquei na lista de presença. Entendi. Eu acho que tem sempre aquele 1%. Mas me metendo um pouquinho na pergunta da Carol aqui, né? Eu acho que em várias regiões do Brasil, essa imigração chinesa foi um pouco mais tarde do que o período que a gente está falando aqui. Em São Paulo, não, mas meio que em todo o resto do Brasil, me parece que mais tarde, né? Pelo menos para a nossa região sul, do qual eu e a Carol estamos, né? Foi já, sei lá, década de 40, talvez. Então, a gente vai ter outros imigrantes, né? Imigrantes europeus num primeiro momento, mas toda essa figura da imigração daria uma mesa à parte, um episódio à parte, né, porque é muito interessante também as mudanças de discurso, né, o quanto que o imigrante é visto num primeiro momento como a salvação da humanidade aqui no Brasil, e depois começa um discurso super pessimista, do tipo, pô, a gente achou que esses caras iam salvar o país, que eles iam aqui para trabalhar, para trazer o progresso dos europeus, e são um bando de bêbado, encrenqueiro, anarquista. Então é muito interessante também essas questões envolvendo imigração. Só um teste no... Não, e lembrando... não, pode falar. Não, só o meu rapidinho, que no Congresso Constituinte você tem um momento em que isso está em debate, e tem um que ainda fala, não, né, não tem, eu não lembro quem é agora, não tem discussão que a imigração é ótima para o Brasil, a gente precisa disso, e etc, para embranquecer e tal. O problema é que só estão mandando a história. Aí ele fala que a questão é tentar definir quem que vai ser mandado para cá, que ele tinha que ser só trabalhador. Mas enfim, Kel, desculpe aí, eu só quis fazer isso. Não, eu só queria agregar o que o Otávio falou, que o primeiro decreto de regulação da introdução e da localização de imigrantes, que é de 1890, de junho de 1890, ele proibia a entrada de indígenas da Ásia e da África. Eu ia falar exatamente isso. Se houvesse autorização expressa do Congresso Nacional. Então, assim, né, fica bem explícito. É uma política racista, né? Não queremos africanos, não queremos asiáticos, queremos brancos europeus. E depois isso vai mudar, enfim, mas muito em função disso, eu acho que o período da nossa pesquisa não coincide com a imigração asiática, né? Ela vem depois. Gente, acho que é isso então. Se alguém quiser fazer uma derradeira, a gente fica por aqui. Por enquanto estamos com cerca de 80% trabalhadores e 20% bandidos. Eu estou acompanhando a lista aqui. Mas, de todo modo, já vou encaminhando aqui os agradecimentos finais. Mais uma vez, muito obrigado, Raul, pela parceria de sempre. Muito obrigado, Carol e Raquel, por aceitarem nosso convite, por darem essa super aula que vocês deram aqui, não só para a galera que está participando, mas para nós também, né? Para mim, para o Raul também, que aprendemos um monte com vocês hoje. E, gente, muito obrigado a vocês que estão aqui, que estão usando o tempo de vocês para estarem aqui com a gente. A gente sabe que esse é o momento que está tendo aula e live, coisa para
todo lugar e curso online para todo lugar. Então, quer dizer, é uma escolha de vocês estarem aqui com a gente, né? E, poxa, é uma escolha da qual a gente, a qual nos engrandece muito, a gente fica muito feliz com isso, esperamos estar aí de acordo com as expectativas e nas semanas seguintes tem mais. Eu queria também deixar mais um agradecimento aqui novamente para a Carol e para a Kel, e estou com saudade de vocês, não vejo a hora da gente se ver. E para o Otávio, meu parceiro, meu sócio, meu irmão. Cara, enfim, eu não vejo a hora da gente estar junto. E enquanto isso, vamos ficando juntos e juntas como podemos estar, né? Que é pela internet e pelos nossos corações. Bom, obrigado, Otávio, Raul, Carol, pela parceria e até a próxima. Espero que a próxima seja ao vivo, aqui ou aí. Gente, agradeço demais aí também. Valeu, Otávio, Raul, Raquel. Meu Deus, tô com saudade também de vocês. Não vejo a hora da gente poder subir nosso morro, acampar. Agradeço demais, Raquel, pela tua disponibilidade. Meu Deus, deve estar super tarde aí na Alemanha. Foi show demais. Aprendi muito com você hoje, viu? Então, agradeço. Não, também. Valeu a pena. Obrigadão, gente. Um abraço imenso em todos aí que estavam nos acompanhando. Valeu. Vou me despedir. Tchau, gente. Beijo. Tchau. Beijos e beijos, gente. Até logo mais. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado.